Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças podcast, o seu podcast para falar sobre criatividade. E hoje estou aqui com o Alexandre do canal Quadrinhos na Sarjeta. E aí, Alexandre, como é que estamos? Estamos bem, ligeiramente resfriado, então eu vou fungar bastante nesse áudio. Para quem se incomoda com esse barulho, eu já faço desde já. E é isso. Aqueles POV, você está resfriado, né? Ou você está com o Alexandre resfriado, conversando. Mas, cara, eu gosto muito do teu canal por um simples motivo, assim. Tu fala sobre quadrinhos de uma forma que como deve ser tratado quadrinhos e como quem criou aquelas histórias tratavam na época, sabe? Que é com um viés político, com uma história por trás, sabe? E tu analisa também conceitos que a gente não para pra pensar, né? Agora tu lançou um vídeo, né? E no momento que a gente tá gravando, uma história do Batman, onde ele morre, e conta a percepção da mãe dele, né? A Marta, né? Uhum. Então, é um exemplo mais específico, assim, mas eu só quero fazer essa introdução dizendo que eu gosto desse lance que tu traz no teu canal e te perguntar se a intenção dele desde o início foi essa. Bom, primeira coisa, assim, só fazer um adendo. Eu nem acho que seja questão de que os autores que fizeram, eles pensaram nisso, né? Aliás, Uhum. tem extremos aí, né? Por exemplo, às vezes alguns autores, todo mundo acha que o cara era o maior operário, e de fato era um operário, mas era mega politizado. As pessoas às vezes não sabem desse lado, né? Por exemplo, sei lá, Jack Kirby. Jack Kirby foi um quadrinista muito politizado. Só que ele era um politizado mas que precisava sustentar os filhos. Então, por exemplo, ele não participava Uhum. de sindicato, ele não tentou. Quando tentaram montar sindicato de desenhistas, ele recusou. Então, às vezes, ele soava como alienado, mas ao mesmo tempo, nos quadrinhos dele, pô, o cara tinha sido veterano de Segunda Guerra, né? Uhum. Então, ele nos quadrinhos dele fazia críticas muito, assim, explícitas, não era nenhuma coisa disfarçada. Por exemplo, o Darkseid, que é o grande vilão da DC Comics, ele, nas suas primeiras aparições ali nos quadrinhos, quando o Kirby cria ele, não tem nenhum, não é nem discreto. O Darkseid persegue a equação de vida e a equação de vida é o fascismo. Uhum. Entende? Então, assim, até ele tem uma hora que ele cita Hitler, põe Hitler com esses personagens falando as mesmas falas de Hitler. Então, tipo, não tem qualquer tipo de. Não é nada discreto. Por exemplo, o rosto de pedra do Darkseid é baseado no rosto do Mussolini. Então, tem essas coisas. Por outro lado, tem às vezes aqueles artistas mega politizados, mas que quando fizeram determinada obra nem estavam pensando naquela coisa, sabe? E aquilo Sim, apareceu. Então, eu acho que um ponto principal talvez seja fugir da ideia de autor como autoridade, né? Então, assim, mais concordo. fundamental é a leitura, né? A gente e mais do e fugir da ideia de autoridade também um clamor pela responsabilização pela leitura. Sabe? A gente tem Uhum. que ser responsável pela nossa própria leitura, a gente tem que ser responsável pelo que a gente está acionando, pelos sentidos que a gente está percebendo. Então, assim, o canal, nesse sentido, ele sempre foi assim, sabe? Ele sempre nasceu disso. Inclusive, o primeiro Uhum. vídeo do canal foi o primeiro foi sobre. Como é que era o nome do vídeo? Era Em Defesa do Quadrinho Ordinário. Em que eu falava justamente de que, olha, tem riqueza nesses quadrinhos que ninguém dá bola. Porque Uhum. quando alguém chega para outra pessoa, uma pessoa que lê quadrinhos, quer sugerir para uma outra pessoa que não lê, o cara já começa com as bombas nucleares, cara. Já dá o Watchmen, já dá Maus, já dá Cavaleiro das Trevas, dessas obras mais consagradas, vamos dizer assim. Uhum. E eu sempre digo, caramba, isso não acontece na literatura. Se alguém que nunca parou para ler um romance, tu vai entregar James Joyce, vai entregar Clarice Lispector, tu não faz isso. Né? No mesma coisa no cinema. Eu não tenho o hábito de ver filme. Então toma aqui um do Godard. Não é assim. Né? É. Por que nos quadrinhos a gente faz isso? E isso tem a ver até com o próprio viralatismo, com a incapacidade de ver uma riqueza imensa numa mensalzinha do Batman, num mangazinho shonen de segunda, Uhum. num shoujo dos anos 70, num quadrinho europeu dos anos belga dos anos 50, sei lá, cara, entende? Assim, Uhum. uma edição qualquer da Turma da Mônica. Então a Uhum. proposta mais é de nessas horas assim, quem conhece um pouco de filosofia vai perceber o meu vocabulário que eu vou estar me entregando, mas é buscar potência mesmo, qual é a potência dos quadrinhos. Entendi, cara. Eu acho que tu falou sobre não ver os autores como
numa visão de autoridade, né? Eu lembrei do Lovecraft na hora, né? O vídeo que tu fez sobre Lovecraft. E Lovecraft é muito isso, né? Ele é um cara extremamente racista, para dizer o mínimo, né? Sim, sim. Ele é além de racista, né? Mas tu falou um termo nesse vídeo que eu vi que eu achei muito interessante eu acho que furtar Ser as saqueador, obras, né? né? Saqueador, isso. Saqueador das obras, sabe? Ou ser antropófago, né? Também acho Uhum, que é uma boa analogia, ou seja, porque o, muitas das nações indígenas aqui do Brasil, a uhum, antropofagia não era simplesmente você pegar, achei um adversário, achei qualquer pessoa e como. Não, você só comia, você só devorava o guerreiro digno da outra nação. uhum. Então, até mesmo para aquele que estava sendo devorado, aquilo era um momento de dignidade. Então, o que significa que quando você come os outros, basicamente o que está em jogo aí, né, nesse caso da antropofagia, o que está em jogo é de você reconhecer no outro força, assumir a admiração, mas tirar do seu adversário o que te interessa. Uhum. Comer a parte gostosa, basicamente é É, isso. Pô, o cara tem um talento X, eu vou devorar ele para eu ter esse talento também. Por que que não? Não, ele é meu adversário, eu vou virar as costas. Eu tô sendo trouxa, porque o cara tem uma série de talentos que eu tenho como crescer a partir deles. Né? E isso se aplica a qualquer coisa. Eu fico pensando às vezes. Isso é uma coisa que é engraçada, a internet estranha isso, mas sei lá, no meio acadêmico isso é banal, né, cara? Tipo, tu tem uma série, por exemplo, dentro da ciência política. Um uhum, autor fundamental é Carl Schmitt. Carl Schmitt era um nazista, e não é nazista assim disfarçado, ele era nazista, nazista mesmo, do partido nazista, uhum. auxiliou o governo nazista do Hitler, blá, blá. Não, não tem assim essa coisa de fofoca, não, o cara era nazista. Só que o cara tem elaborações teóricas tão sofisticadas que toda a galera marxista após ele, né, boa parte da galera Uhum. marxista, lê Carl Schmitt, se utiliza, procura aprender com coisas do Carl Schmitt, liberais também, enfim, não é uma questão de viés político, né? Ou seja, todo mundo reconhece naquele cara uma genialidade, mas assim, a gente não vai comprar o pacote inteiro porque ele era nazista. Mas tem Sim. sacadas ali que a gente pode usar, inclusive, para prevenir nazistas, para prevenir um governo de nazistas. Então, é, isso a gente faz muito, só para dar um exemplo, a gente tem 500 exemplos na academia de figuras controversas, sejam filósofos, sejam cientistas, artistas, mas que a gente se apropria do que é pertinente. Eu acho que uma coisa, às vezes, é quando o artista tá vivo, aí tem aquela demanda das campanhas de boicote, né? Tipo, pô, não vou dar. Sim. Sei lá, hoje a gente sabe que se você comprar qualquer coisa do Harry Potter, você está indiretamente financiando aqueles grupos transfóbicos que a J.K. Rowling financia. Isso não é nem teoria. Ela falou isso. Ela falou isso. Ah, isso é muito bizarro, né, cara? Né? O que Ela que se tornou repassa. isso, né? Uhum. Então assim, eu até entendo diante dessas circunstâncias, falar, não, pô, não vou falar nada, não vou consumir nada, não vou nem tocar no assunto, vou ignorar. Aí tudo bem, a pessoa tá viva, a coisa tá. Agora, depois É. que morre, eu acho isso tão tolo, assim, tipo, porque até falar, mas os filhos, pô, os filhos não tem culpa dos pais, cara. Então, assim, tipo, depois que morreu, passou. Eu acho que. Acho não, eu concordo contigo nesse conceito assim de. Cara, eu acho que, como tu falou, pra gente entender quem a gente não concorda, a gente tem que ler e prestar atenção no que ele tá falando. Não só pegar recortes das falas e já ter um conceito pré-definido do cara, sabe? Eu acho que falta um pouco dessa discussão de uma maneira geral na sociedade e trazendo um pouco pro mundo da cultura pop, tentando trazer essas discussões mais politizadas e mais. Traz o inimigo pra conversa, mas não traz ele como um amigo, sabe? Traz o inimigo pra conversar sobre isso. Tu traz Claro, as tipo, ideias, né, cara? Não é, traz é que tá. ideias e Não, discutir o que tá certo isso aqui, não sabe? eu nem diria que são os inimigos ou amigos, até, né, acho que não é por esses termos. Eu acho que é o É. seguinte, é entender que ideias estão aí para serem traficadas, Uhum. entendeu? Eu me considero, até porque isso por essência é ser um professor, né? Uma das definições mais bonitas sobre professor é que ele é um traficante de ideias. E traficante no sentido bem amplo, porque muitas vezes a ementa não é para falar sobre aquilo, muitas vezes porque, sei lá, a direção da universidade, a direção da escola não quer que você toque em certos assuntos, e por aí vai. Entendi. E o professor faz isso igual, cara, porque o professor é um traficante de ideias, entende? E os melhores professores são os melhores traficantes.
Então, assim, eu tento com o canal traficar ideia. É isso que eu Uhum. faço e assumidamente. Por isso que uma das estratégias que eu tenho, até mesmo com a questão da divulgação dos quadrinhos, é porque quadrinhos tem pouco leitor no Brasil. Então, uma coisa que eu faço é, em vez de chegar e dizendo, ó, isso aqui é uma droga, e ninguém vai comprar uma droga sem ser seduzido, eu pego e seduzo. Eu falo, olha, tem coisas tão interessantes aqui e tal. E aí a pessoa aos poucos vai se viciando. Isso é lógica de traficante. É, uma coisa que eu gosto do teu canal, assim, é que tu fala das obras e tu não necessariamente fala, vai lá, leia, sabe? Mas tu fala, tu conta basicamente toda a história, mas tu gera uma vontade de ler e conhecer a história, sabe? E ter uma experiência própria dela. Não sei se tu teve essa impressão. Não, sim, sim. Eu acabo às vezes contando toda a história. Quer dizer, toda eu nunca conto, porque a história sempre eu vou nos pontos que me interessam, né? Mas sim, assim, Sim, tem início, meio e fim, vamos dizer. sim, Só que é muito em função para poder sustentar a análise que eu quero fazer. sim. Porque, cara, tem coisas que eu só consigo dizer a partir do desfecho da história, né? Ou seja, tipo, Uhum, foi o desfecho dela que me permitiu produzir uma perspectiva dela e fazer minha análise. Só que daí como é que eu compartilho isso? Eu tenho que, de alguma uhum, maneira, ou as pessoas, ou todo mundo leu o que eu estou falando, eu posso chegar direto no talo e falar das minhas análises. No começo do canal era assim, né? Porque eu comecei o canal sem entender direito como é que funcionam essas bolhas de internet e eu achava que eu só falava com gente que lia gibi, né? Então, assim, eu já partia do Por princípio, exemplo, eu não leio gibi, tá? Eu não pois leio é, gibi no meu dia a dia, eu te conheci. pois é. Então, eu parti no começo, eu achava assim, quem me assiste é só a galera que já lê quadrinhos, então eu posso chegar Uhum, solando. Então eu já falo sim, direto as impressões que eu tive sem precisar falar do enredo. Só que quando eu comecei a me dar conta que tinha muita gente perdida, às vezes nos comentários, eu disse, tá, deixa eu fazer um teste. Eu vou começar, porque tem aquele medo do spoiler, né? Basicamente o que vence sim. mais, né? A Uhum, spoilerfobia ou a vontade de conhecer para a partir da análise, da vontade de conhecer para poder entender a análise. E venceu a segunda opção, ou seja, muita gente fala para mim, ah, cara, sim, às vezes tu estraga a surpresa, mas tu conta de um jeito tão interessante que eu vou lá e vou atrás e vou ler igual, né? uhum, Então, é mais por uma necessidade analítica mesmo, porque eu fico até angustiado. Por exemplo, os canais de cinema sofrem muito com isso. Eu não consigo ver direito, às vezes, canais de cinema, porque eu não sei se você já reparou que esses que têm medo de entregar spoiler, é uma análise que, cara, chega a ser assustador. Ah, tem aquela coisa que aconteceu que eu não posso falar, e aí vocês vão ver que vai ter um personagem que também eu não vou dizer, e aí no final acontece um negócio que, é tão fantástico, mas também eu não vou dizer. Tinha uma hora, o que que tu tá fazendo? Do que tu tá falando, cara? Que papo maluco. Porque tu não tá falando de nada. Tu tá ali é. dando umas piruetas e... Uma vez eu vi uma dessas críticas onde a pessoa tinha muito medo de entregar spoiler. Eu tinha visto o filme e eu não entendi a crítica igual, porque era tão assim, tem aquela coisa que eu não posso falar e tem aquele negócio. Então eu pensei assim, quer saber? É, foda-se spoiler, tá entendendo? Vou falar o que eu acho que é pertinente. Claro que tem histórias que às vezes eu não entrego o final, porque não é pertinente para análise que eu quero fazer, é revelar o final. Tu entende? Sim. Então tem alguns vídeos ali que eu digo, não, olha, tem um final surpresa que eu não vou dizer, vocês que leiam e vejam e tal, porque não interessa aqui, né? Mas na maioria das vezes eu preciso. É que é meio bizarro, né? Esse tipo de análise que não quer entregar a história, não vai entregar tudo no final, porque não quer estragar a experiência. Mas eu acho que eu tive uma experiência bem peculiar, assim. Eu vi o Iluminado, né? Uhum, Recentemente. E, cara, eu sabia todas as cenas do Iluminado. sim. É tão marcantes as cenas, foram tão repetidas várias vezes na internet, de várias formas, que eu sabia o que ia acontecer no filme, basicamente, assim. Uhum. Não tudo, né? Eu pensei que ia acontecer uma coisa, mas tipo, momentos das cenas, sabe? Os momentos marcantes, eu já sabia o que ia acontecer. Só que a minha experiência não foi afetada, cara. Eu parei, vi o filme e eu absorvi aquela atmosfera, a atuação deles, o que o Kubrick quis passar com aquele filme, sabe? Não estragou a experiência pra mim, sabe? Mas eu também nunca fui a favor de spoiler porque eu penso assim, cara, o que vai eu não vejo minha análise, não vejo, porque eu vou falar do filme, sabe? Não tem como eu não falar porque fez parte da minha experiência, entendeu? É isso que eu quis Claro. dizer. É. Não, e até porque, assim, convenhamos, né? Essa lógica essa spoilerfobia,
ela é só É, uma lógica de consumo, né? Então, assim, eu acho que até faz sentido para total. canais, produtores de conteúdo, que eles basicamente estão fazendo uma recomendação de compra, né? Então, É, assim, então, por exemplo, porque o Quadrinho Sarjeta, ele é assim, o Quadrinho Sarjeta, ele cresceu, ele não é um canal gigante nem nada, mas ele cresceu, para um canal de quadrinhos ele é grande, né? Se tu pega o mundo dos é quadrinhos, para grande. o mundo dos quadrinhos ele é um canal Né? muito grande até, porque o mundo dos quadrinhos é... Cara, assim, ó, por algumas métricas, aí nada, nenhuma muito precisa, mas eu tiro por média que o leitor de quadrinhos no Brasil são 10 mil pessoas, tá? Leitor médio. Claro que se tu Uhum. pega, por exemplo, alguns mangás mais famosos, aí tu pode falar 50 mil, mas assim, tô É fazendo que uma tua média. questão, tu não fala só de quadrinhos também, né? Tu fala Não, mas de. não, eu falo de Tu outras coisas. Por expande um exemplo, pouco. É. o Uhum. próximo vídeo provavelmente vai ser sobre game, né? Vai ser sobre um jogo, mas, Uhum. mas mesmo assim, mas 90% é quadrinhos no canal, né? Só que o que, Sim, eu- o que sim. eu ia, o que eu ia dizer é o seguinte, tipo, quando o Quadrinho Sarjeta surgiu, ele acabou, por acidente, não foi nada planejado, ele ocupou um nicho ecológico que não existia, basicamente. Uhum. Que eram esses canais, um canal de quadrinhos que não era colecionista, porque os canais todos que tinham naquela época, e ainda são, a grande maioria são canais para colecionadores, né? Então você fala do acabamento gráfico, olha o papel, olha a lombada, não diz o final, porque no final você quer que a pessoa clique naquele link da Amazon ali de afiliados e compre. Então é tudo Sim. uma recomendação. Então são canais de recomendação de compra, basicamente. E eu de pronto falei, não quero fazer isso, não tenho saco para isso, não tô afim. Então, aí eu fui pro outro lado, achando, bom, vão todo mundo estranhar, porque um cara que chega e nem fala, nem compra, nem dá link, nem nada, assim, só quer fazer análise. Mas no final das contas deu muito certo, porque não tinha ninguém fazendo isso, né? E aí Uhum. acabou. E isso atrai um público como você, que não lê quadrinhos e mesmo assim vai lá e assiste o canal. Ou seja, gente que Sim. não tá interessado necessariamente em comprar. Às vezes a consequência, da verdade, é a compra, né? A pessoa vê aquele vídeo, muita gente já me falou: caramba, depois que eu vi teu vídeo, eu nem leio quadrinhos, mas eu tive que comprar esse livro, eu tive que comprar aquele outro, não Hum. sei o quê. Mas, enfim, assim, o ponto é que são objetivos diferentes, né? Para Sim. quem está querendo vender um negócio, aí spoiler, mas para quem não está querendo, quem está interessado em análise, aí tanto faz. É, porque eu não sei se tu concorda comigo, tanto o teu canal quanto outros canais de quadrinhos focados em quadrinhos, também nessa onda de filme de herói, né? Que na minha percepção tá acabando, né? Essa era de filmes de heróis, ou tá numa fase descendente, É. mas que, cara, eu também vejo de uma forma esses canais como um ponto de vista diferentes, ou vamos tentar entender de onde veio, de onde começou, sabe? E, tipo, na minha percepção é interessante ver, é interessante. Tu falou do Jack Kirby, tu logo no início jogou várias coisas que eu não sabia do Jack Kirby, sabe? Sabe? Uhum. Então, tipo assim, é muito esse de outro ponto de vista a partir da origem de onde esses heróis vieram. Porque, de certa forma, os heróis se tornaram outra coisa quando saíram dos quadrinhos e foram pro mundo do mercado mais capitalista, mais Na fervoroso, sabe? verdade, mais ou menos. Na verdade, eles já nasceram num mercado profundamente capitalista, né? Tipo, Uhum. os quadrinhos, a gente hoje pensa essa coisa meio, sei lá, de baixa tiragem, mas quando saiu eles vendiam horrores, né? Superman vendia horrores e Sim. não, a gente tá falando de milhões de cópias, né? Então, isso para um mundo que tinha muito menos gente, então vendia muito. Uhum. Ah, e eles mudaram também muito tempo ao longo dos quadrinhos. Quando alguém fala assim, Uhum. porque o Superman nos quadrinhos é assim, a pergunta que tu tem que fazer é em qual fase, né? Porque o É. Superman de 38 já não é o mesmo de 40, só para ter uma, o Superman surgiu em 1938. Em 40, 41, 42, ele já virou o Superman pró entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Uhum. O Superman do pós-guerra já também é outro. O Superman dos anos do pós-censura, Código de Censura de 54, é outro. O Superman dos anos 60 é outro, dos 70. Então, assim, você vai. São vários. E aí, quando você pensa cinema, game, desenho animado, não sei o que, aí, porra, aí, cara, multiplicou ao infinito isso aí, né? Então, esses Uhum. personagens, na verdade, eles são muito ricos e muito cheios de leitura, né? É. Isso acontece de forma semelhante também com outras produções culturais, né? O caso de certas franquias muito consagradas dos mangás, né? Sei lá, Dragon Ball. Dragon Ball também tem uma riqueza ali de percepções.
alguns vídeos que eu fiz no canal que chamaram muita atenção foi eu mostrar como que o Dragon Ball no começo era um mangá erótico e político, né? E pouca gente lembra Interessante. disso, né? As pessoas só Uhum. lembram quem tem mais poder, o Goku ou sei lá quem. Mas, bicho, É. olha as primeiras histórias. Nas primeiras histórias tá o Goku criança enfrentando fascista, uma milícia fascista e tal, e ao mesmo tempo cheio de piadas assim mega pesadas que hoje nem mesmo no Japão isso passaria, assim, não numa Shonen Jump na vida, que é a revista onde saiu o Dragon Ball. Piadas muito, muito picantes, né? Pô, tem uma ali pesadíssima que Uhum. eles colocam como é que é o nome da mina? Agora fugiu o nome. A Bulma. Acho que é Bulma. A Bulma? Eles Aham. colocam. O Long põe a Bulma pra dormir e vai mexer, e vai, deixa ela pelada dormindo e vai nela, com ela dormindo. Só não aconteceu porque acontece alguma coisa lá e ela acorda. Mas então tinha umas coisas pesadíssimas, sabe? Mas com um elemento erótico muito forte que foi se perdendo ao longo da série, assim como essa questão política mais evidente. Mas Dragon Ball nunca deixou, inclusive, de ser uma obra muito politizada até, em alguns aspectos, né? Sempre tem alguns comentáriozinhos, alguma acidez ali, às vezes muito no segundo, terceiro plano, mas tá ali. Eu não sabia disso que Dragon Ball tem tanta essa mensagem. Pra ser sincero, eu só assisti quando criança, assim, né? Daí Uhum. eu lembro que na minha bolha caiu muito num tema, quem é mais poderoso? O Goku, o Superman, né? Voltando pro Assim, Superman. é Daí isso tu que fica. fica, putz, É, foda-se, né, meu? exato, eu acho. É um debate tão chato, cara, tão Muito desnecessário. Então, chato. Muito chato, cara. E eu acho que uma coisa que eu parei pra pensar, né, que no final da história, esses personagens acabam sendo criados também como propagadores de ideias, né? Não sei se tu me entendeu, mas tipo o Superman, o exemplo mais claro, né, o Capitão América, né, que foi criado para propagar uma ideia ou não. Pode corrigir se foi. eu Não, estiver sim, errado. sim, sim, sim. É que o Capitão América surge bem no meio da Segunda Guerra, então ele, É. ele é o. Um outro nome para o Capitão América, já que a gente estava tendo o Homem Super, o Homem Morcego, era o Homem Bandeira, né? Ou o Homem Uhum. Bandeira, ou o Homem Nação, né? Ele poderia ser claramente chamado de Flagman, Nation Uhum. Man, sei lá. Sim. Ah, mas o próprio personagem também, né? Chega um ponto que, sei lá, tu pega os quadrinhos do Capitão América dos anos 80 para cá, mais ou menos, eu acho que, sei lá, eu acho que o Homem de Ferro é mais propaganda de um American Way of Life e coisas do tipo do que o próprio Capitão América, né? Então, às vezes, também isso engana. Entendi. Tu Uhum. entende? Às vezes isso pode enganar no sentido de, aquele ali, nossa, tá óbvio, é o nome, sei, mas, cara, repara só o que está acontecendo nas histórias dele, repara como esse personagem acabou evoluindo por uma série de circunstâncias e Uhum. mudou muito do perfil, né? Hoje, por exemplo, o Capitão América é muito mais um super-herói da saudade, de uma nostalgia idealizada sobre os Estados Unidos, do que uma propaganda dos Estados Unidos contemporâneo. Até porque, Uhum. se for olhar uma série de histórias dos últimos tempos, desde os anos 80 eu lembro de histórias assim, não lembro se nos 70 já tinha, não sou um grande leitor do Capitão América, mas nos anos 80 eu sei que já tinha. Eu até já Uhum. comentei no canal sobre essas histórias. O Capitão América já tinha um desconforto imenso com os Estados Unidos. Pô, mas eu uso essa bandeira. Tem até fases dos quadrinhos que às vezes ele tira essa roupa e ele troca. Porque ele diz, eu não vou vender mais não vou mais sustentar essa bandeira de uma nação que eu não reconheço mais. Eu não sei que Aham. nação é essa aqui. Eu cresci na Segunda Guerra. Aquele era naquela época era muito fácil pra gente acreditar que a gente era um mocinho contra os vilões, porque do outro lado eram nazistas eram nazistas e racistas, no caso dos japoneses, que acreditavam na superioridade da raça Yamato, fizeram aqueles horrores na China, na Coreia, então era fácil de se achar herói, É. né? Mas agora o mundo é mais complicado, e aí eu tô, né, por exemplo, isso aconteceu muito nos quadrinhos do Capitão América pós-Vietnã, né? Ou seja, o Capitão América pós-guerra do Vietnã, quem estuda muito a história dos Estados Unidos percebe que é um ponto de virada cultural fortíssimo nos Estados Unidos e a gente vê isso, os sintomas disso a gente vê em todas as mídias, todas as artes. E o Capitão América é um que sentiu muito essa coisa esse desencanto pós-guerra do Vietnã. E por isso que ele é um personagem muito diferente depois disso. Sim. Sim, sim. Sabe o que eu fiquei pensando aqui, né? Que a gente tá numa era. A gente tava, na real, né? A gente ficou por muito tempo numa era de ouro dos filmes de herói, né? Tu, observando a nossa sociedade, tu acha que a nossa sociedade tava buscando por heróis inconscientemente, por isso que tava indo ver os filmes, ou é algo mais banal, algo mais simples assim? Não, eu acho que tem sim alguma coisa, porque toda moda, né? Toda moda, toda tendência, ela é reflexo de alguma coisa que está rolando, né? Aham.
E sempre de uma maneira muito dialética, ou seja, ela é reflexo do que está rolando, mas ela também é causadora do que acontece fora dela, né? Então, assim, uma coisa vai Uhum. alimentando a outra, né? É um círculo vicioso, né? Então, no caso dos super-heróis, bom, aí tem algumas leituras, né? O Alan Moore tem uma leitura muito pessimista, mas que eu acho que o argumento dele é bom, né? Ele pode ser Uhum. contrariado, mas o argumento dele é bom, de que não é por acaso essa ascensão de filmes super-heróis com a ascensão da extrema-direita no mundo, né? Ele É. entende que essa ascensão de filmes super-heróis, eles de alguma maneira sintomatizam e ao mesmo tempo causam uma busca, principalmente entre homens, de uma espécie de fantasia de poder na qual você resolve as coisas na porrada. Você resolve Uhum. o mundo está muito complicado, o mundo está muito cheio de pô, como é que você desenrola mudança climática? Como é que você desenrola a crise econômica? Essas coisas você não resolve falando grosso, né? Então, os super-heróis meio que vêm para suprir essa fantasia de não, mas tem alguns momentos que eu falando grosso, eu resolvo, tu entende? Né? Por Uhum. isso que, de certa maneira, indo na continuidade desse argumento do Alan Moore, eu acho que é uma imagem bastante emblemática, o Thanos, depois o Homem de Ferro salvando o universo com um estalar de dedos, né? Ou seja, isso é o supra-sumo de uma fantasia de poder, a ideia de que você consegue resolver as coisas num estalar de dedos, ou seja, um mundo complexo que, se você estalar o dedo, se resolve tudo na mesma hora. Então, então, na leitura, por exemplo, do Alan Moore e alguns outros, não só ele, tem a ver essa ascensão aí. E eu acho que alguns cineastas também pensam isso. Eles não falam isso abertamente, mas eles pensam isso. Eu acho que esse último filme do Batman, o The Batman, pelo Matt Reeves, não sei se tu Uhum. viu. Vi. Excelente É, filme. Eu gostei pois é, bastante do lance. ali o Matt Reeves me parece que ele também pensa isso. Ele não falou em momento nenhum, Sim. mas me parece que ele fez questão. O filme chega até às vezes a ser meio óbvio de mostrar um Batman que não pode ser esse machão que resolve as coisas no estalar dos dedos, que ele percebe que isso ele não consegue. Tanto que os vilões da história são justamente os que querem fazer isso. E daí ele se Uhum. distancia. Inclusive, esse último filme do Batman, ele tem uma cena, ele tem a cena final dele é uma cena final estranha, até para pensar, porque sempre, todos os filmes do Batman, qualquer um, a cena final é contra o vilão principal, certo? E a cena final não tem nenhum dos vilões principais, cara. A cena final é ele lutando contra aquela galera que se reúne, uns Shanner ali meio esquisito, que se reúnem para fazer Ah, tu fala massacre. a batalha final, não É, a é. cena de motinho. É Não, que a não, cena não, de não. motinho eu acho meio brega ali, meio Não, eu falo Velozes e do. Furiosos ali. Não, eu falo do clímax mesmo, assim, sabe? Aquele Sim, sim. clímax ali onde. Cadê o charado? Tá preso. Cadê o pinguim? Não tá ali. Só tem a mulher gato dando uma força, mas também não tá contra, tá ajudando. Então, Sim. assim, é uma cena que basicamente é contra uma sociedade que cultua a violência, que Aham. quer soluções rápidas. Que soluções rápidas? Ah, eu vou pegar um rifle e vou matar a prefeita, vou matar a elite de Gotham, vou matar. Sabe? Então, nesse sentido, eu acho que também tem cineastas que estão atentos a isso e talvez até mesmo preocupados. Cara, é sinistra essa mensagem do Matt Reeves no final ali, né? Na reta final do filme, quiser, né? Tipo, que o Charada basicamente vira um ídolo num Reddit da vida, assim, sabe? Num É. submundo da internet, cara. E todos eles E. cultuavam o Batman. Esse é o dilema que o É. Batman enfrenta ali. Ok, o Uhum. Charada é o líder deles, mas todos eles Uhum. cultuam o Batman. Sim, Todos eles tinham o sim. Batman como referência. E essa discussão é muito rica, né? Tu pensar que no Batman, como tu falou, né? Esse paralelo do Thanos de resolver tudo com o estalar de dedos, né? O Batman queria resolver tudo na porrada. Acabar com os Exato. bandidos na porrada, com as Isso, próprias isso. mãos, sabe? Daí depois eu acho interessante essa reviravolta no. Não é reviravolta, né? É uma redenção que quase todos os filmes do Batman têm, assim, né? Que é ele. Mas que eu acho que esse filme faz de uma maneira melhor, que é essa redenção de. Cara, peraí, quem sou eu, né? O que eu tô fazendo aqui mesmo? Uhum, uhum. Eu tô querendo acabar ou tô querendo construir algo, né? É É. muito interessante. Eu vi um padre fazendo uma leitura, um padre fazendo, eu vi em inglês isso, Uhum. chegou, eu vi no TikTok, que eu ainda vou, acho que eu vou replicar, porque tá em inglês, pouca gente viu, eu quero fazer isso. Só que eu queria dar o crédito pro cara e eu perdi esse cara, não tenho a menor ideia de como é que eu acho ele. Enfim, depois eu vou procurar com mais calma. Mas ele fez uma leitura muito boa de que esse Batman, aquela cena no final, que eles caem ali naquela enchente, é quase Uhum. um batismo de Jesus Cristo. Ou seja, ele sai quando ele sai porque ele vê que as pessoas estão em perigo, aí ele vai lá, salva ela, se sacrifica, ele tem um choque, aí ele morre, é uma espécie de morte simbólica, ele sai Aham. da água, ou seja, foi batizado,
E agora ele é outro. Agora ele é Batman é amor, Deus é amor. Então ele vai lá e qual é o primeiro gesto dele? Ele vai lá e estende a mão e salva as crianças e guia as pessoas no meio da escuridão como o único farol naquela sociedade. Aquela cena é Então assim, foda. cara, é muito bonito aquilo, mas também tem essa coisa, tem essa simbologia, tem um autor de roteiro, o Robert McKee, fala de, como é que é o nome? Ascensão simbólica, acho que é esse o termo que ele usa. Então tem essa ascensão simbólica, a gente tá, estamos vendo Batman, mas peraí, a gente tá vendo outra coisa, que a gente tá vendo uma narrativa que já também não é mais tão, não é só Batman, né? Que tem um atravessamento bíblico ou messiânico, né? E daí vem o final, óbvio que Gotham, o dia amanhecendo e o Batman dizendo em voz off, entregando a mensagem do filme que eu não sou mais vingança, né? Eu tenho que ser esperança, né? É quase uma transição de Velho Testamento para Novo Testamento, tá entendendo? Então tem mas se isso tem assim referências bíblicas, mas também eu acho que é um comentário sobre os filmes de super-herói. Dizer, olha, não dá pra gente seguir um tanto despreocupado ou com o que tá rolando, porque a gente de alguma maneira tá dando combustível para isso tudo. Sim. Né? E é uma coisa que eu vejo que o próprio Superman se perdeu, né? Porque assim, eu gosto. Na verdade, faz tempo que eu não vejo esse filme, mas eu gosto do Homem de Aço 1, né? O filme do Snyder, né? O Homem de Meu Aço do Deus, Snyder, sim. não é bom. Não é bom? Não. Faz tempo que eu não vi, mas eu lembro que eu tinha gostado na época. Não Mas é. que agora eu lembro disso, né? Que o Superman não me remete esperança nas últimas Não, aparições, cara. não, ele é só Não remete vingança. esperança. É só Ele é só, vingança, é só ódio, vingança. sim. Culto da força. Não, o pessoal, aliás, até hoje todo mundo fica. Muita gente até hoje fica bravo comigo, porque eu falei isso, olha, o cinema do Zack Snyder é tudo isso, né? O Zack Snyder, eu nunca disse que ele é fascista, mas ele bebe em referências fascistas o tempo inteiro. Eu lembro que eu falei isso, aí o pessoal brigou comigo, deu um mês, ele botou uma citação da Liga da Justiça dele, que ele estava relançando, e aí ele pegou uma citação. Qual é a citação? Do Mussolini, pô. Na verdade, para ser justo, né, não era uma frase criada pelo Mussolini, mas era uma frase que o Mussolini gostava de repetir, que era criada por um outro autor. Então, assim, tipo, mas que é uma frase que não ficou famosa por esse autor original, ficou famosa por causa do Mussolini, sacou? Sim. Então, assim, aí ele pega e usa essa frase. Então, assim, tipo, o Snyder, a estética dele toda é muito fascista. E os personagens dele são todos fascistões. Então, tipo, são esses caras autoritários, são esses caras. A trilha sonora dos filmes dele são esses corais, aquelas coisas, aquela monumentalidade típica da estética totalitária. Então, assim, ele tem esse fascínio pelo culto à violência, por um corpo masculino idealizado e etc. E então, assim, eu vejo que eu até não sei, eu arrisco, que aquele imbróglio que teve de afastamento do Zack Snyder da Warner, eu não sei também se não teve ali dentro deles, porque basicamente são empresas, elas querem dinheiro. Mas já que ele não estava já que ele não estava mais dando tanto dinheiro, eu acho que também deve ter rolado para alguns ali alguma coisa do tipo, cara, isso aqui a gente pode não se incomodar agora, mas lá na frente talvez a gente se incomode. Não assim por uma questão de responsabilidade social, mas da gente começar a ser culpado por umas coisas que estão acontecendo. E como empresa a gente não quer levar esse BO, tá entendendo? Então, eu não sei, eu acho que isso está rolando. A gente fica sabendo, nós aqui, meros mortais, a gente fica sabendo muito pouco dessas histórias. Mas eu acredito que entre os artistas anda rolando esses artistas hollywoodianos e tudo mais, eu acho que anda rolando assim um cabo de guerra em termos como está sendo no mundo todo, ou seja, essa polarização política ela também deve estar rolando dentro da indústria hollywoodiana, eu acredito bastante. Ah, não, com certeza, né? Só tu vê a Pequena Sereia, né? O caso da Pequena Sereia, né? O que tá rolando assim, como tá sendo levado, e tu começa a questionar. Será que a Disney fez isso porque ela é legalzinha ou não, sabe? Não, e não fez, porque a Disney sabe... Não fez porque é legalzinha, né? Não, Sabia toda a merda, né? Não, e a Disney saiu notícia, né? Isso aí não é teoria da conspiração, que ela estava financiando... Agora eu não lembro se eram deputados ou senadores, mas eram congressistas. Ela estava dando grana para congressista com políticas anti-LGBT e tal, ali na Flórida, né? Então a Disney sempre apoiou políticos de direita para a extrema-direita. Então a Disney é uma empresa conservadora, inclusive no cinema dela e tudo mais. Total. Agora, esse fato da Disney e essas grandes empresas hoje estarem apostando em representatividade, não é porque elas
tem gente progressista. Quer dizer, até pode ter uma pessoa lá dentro que é progressista, mas a grande questão, na verdade, é porque isso dá grana. Tu Uhum. entende? Assim, quando eu dou aula também agora eu não estou mais, mas eu dava aula também no curso de publicidade. Uma coisa que a gente estudava é o quanto que os anseios do público muda. Ou seja, um comercial É. que dava certo nos anos 80 não dá certo agora e vice-versa. Então, por exemplo, tu pega anos 80, os que até virou um clichê, o comercial de margarina. Né? Então, são aquelas Uhum. famílias brancas, de classe média, com uma Sim. classe média tipicamente americana, nem brasileira é aquela classe média, uma coisa muito idealizada e tal. E isso, naquela época, fazia sentido para grande parte das pessoas, porque havia ali uma certa fantasia, uma certa imagem de ascensão. Poxa, eu posso ser isso aqui, olha que ideal e não sei o quê. Só que Vendendo tu vê. sonhos, né? Vendendo. É, Aham. só que hoje os sonhos eles estão em outro lugar. O sonho hoje tem muito a Uhum. ver, e também reflete uma era da internet, de você se ver nas coisas. Você quer participar, você quer interagir, você quer. E daí, como essas mídias, como um audiovisual, cinema, que ainda não, elas não permitem você ficar comentando no chat, vamos supor, como nem for na internet, Sim. ou seja, a sua interação é simplesmente na condição de espectador. Então, a maneira que você tem de interagir é se vendo lá dentro, aquilo lá te espelhando alguma dose. Então, você começa a ter mais público quando você coloca um personagem negro no filme. Aí parte da população negra vai dizer: olha, eu tô lá também. E Aham. assim vai, pessoas LGBT, mulheres, etc. Por isso que tu pode ver que essa representatividade também ela é bastante seletiva, porque grupos que são muito pequenos ou que não estão muito situados numa sociedade de mercado, eles já não são tão representados. Exemplo, indígena. Representatividade É. indígena é baixíssima. Por quê? Porque eles sabem que, bom, para a galera que gosta dessas pautas, ali você vai atrair gente, mas o indígena mesmo, a gente não vai trazer tanto indígena assim para o cinema, porque também não são tantos, a gente já matou tantos no meio do caminho, então não sobrou tanta gente assim. É. Então, assim, também tem disso, né? Também rola essa malandragem aí. Não, rola total, né? Ah, rola vários sujeirados aí no mundo do Hollywood e tal, e que as pessoas às vezes não. Nem sei se também é obrigação das pessoas enxergarem isso também, porque a gente também tem que analisar o papel dessas obras, né? Tu acha que. Por exemplo, o Zack Snyder, cara, tu acha que ele quer. Tu acha que ele quer colocar uma mensagem fascista nos filmes dele, assim? Ou. Não sei dizer, eu só sei Porque eu que. acho tão, em alguns momentos, ingênuo, meio Eu acho. adolescente, meio quero ser É. legal, cool, sabe? Eu acho que é uma coisa mais. Eu acho que é uma coisa menos intencional, talvez, do que possa ser. É a cabeça dele, né? Tem pessoas que têm É, um repertório, ou têm um fascínio ali. O Zack Snyder, na verdade, é um diretor muito medíocre, né? Artisticamente falando, assim, tipo, ele começou como publicitário e até hoje ele faz comerciais de carro de 3 horas. Os filmes dele não têm clímax, os filmes dele já são um clímax, né? O filme já começa no talo, as imagens todas são pensadas que parece um comercial. Ele é sim. um diretor, assim, que repleto de clichês, a maneira como ele adapta quadrinhos também é uma coisa muito, muito doida, porque ele basicamente pega as cenas que ele acha impactantes e ele joga e então também é uma lógica de porque a publicidade a gente opera assim, né? Tipo, por exemplo, quando eu já cheguei a dirigir comercial para TV. Então, Ó, por que exemplo, massa. cara, tu tem 15 segundos, cara. 15 Uhum. segundos, tuas imagens têm que ser fortes, tá entendendo? É. É só 15 segundos que tu tem, não dá para tu apostar numa coisa muito delicada ou que a pessoa só vai se interessar quando chegar no final. Tu tem que ter algum. Mesmo que esse impacto possa ser pelo minimalismo, mas algum impacto tu tem que ter. E no caso do Snyder, cara, ele trouxe todos esses vícios. Alguns diretores evoluem a partir desses vícios. Né? O Stanley Kubrick, já que tu falou do Iluminado aqui, o Stanley Kubrick veio da publicidade também. Uhum. Agora o Snyder não. O Snyder continua fazendo propaganda de saltinha de 3 horas, né? A melhor definição do Snyder é um diretor de comercial de carro. Muito bom. Porque eu lembrei umas cenas do Bruce Wayne com o carrão dele, assim, Sim. Batmóvel. Muito isso. Mas eu. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que eu gostaria de entrar também. O que tu acha disso? Que rolou umas opiniões também que gibi não é literatura. Qual é o papel dos quadrinhos, gibis, no geral, Eu hoje fiz em um dia vídeo de pra meia nós? hora que deu uma brigaçada. Aliás, deu uma brigaçada antes do vídeo, aí eu fiz o vídeo, aí a brigaçada deu uma diminuída. Eu fiz um vídeo de meia hora explicando que quadrinhos não é literatura, porque não é. Quadrinhos é quadrinhos, pô. Sabe?
Dizer, não, que banana é melancia. Não, banana é banana, melancia é melancia, entende? E, mas muita gente fica brava quando fala isso, mas é porque é um preconceito, até mesmo quando quer elogiar, a pessoa reproduz um preconceito, né? Do tipo, como se quadrinhos, para ser alguma coisa digna, ela precisa ser outra coisa, que é literatura. A gente ficou brava com a analogia que eu usei, que eu disse, olha, querer elogiar quadrinhos ao dizê-lo, ao dizer que eles são que eles são literatura, é o mesmo que você querer elogiar uma pessoa negra dizendo que até é uma branca. Tu entende? Então, assim, você está fazendo um deslocamento, você está negando a existência daquela pessoa e dizendo que ela só é digna ou ela só vale a pena se ela for outra coisa, né? Então, então assim, esse debate ele foi muito acalorado, mas é porque tem o nome do Maurício de Souza dentro. Aliás, o Maurício de Souza é um cara que ninguém analisa, ninguém critica. O Maurício de Souza é um cara que merece muito ser analisado, porque o Maurício de Souza, a gente tem um certo mito, é do tiozinho bonzinho, mas ele é um empresário que muita coisa na biografia dele a gente não sabe, eu não digo assim, a gente tem que saber de fofoca da vida dele, não, estou falando de coisas que tem a ver com a Turma da Mônica, por exemplo. É como eu sempre falo, acho que é uma pergunta digna de se fazer, por exemplo, quais são os personagens que ele criou e quais que ele não criou, porque boa parte dos artistas da Turma da Mônica ali, vários quadrinhos da Turma da Mônica que vocês leram, toda a nossa geração leu, não era ele que estava fazendo, eram artistas que sequer eram creditados, né? Então havia ali, aquilo ali é uma indústria, a Turma da Mônica cresceu bastante no período da ditadura, isso também é uma coisa que eu tenho uma curiosidade danada, né, do tipo, era um período em que todo mundo que era artista estava passando trabalho, como é que ele conseguiu crescer tanto? Foi só simplesmente habilidade empresarial? Como é que a Turma da Mônica cresceu tanto na ditadura? Tem essa questão dos artistas, né, dessa importância de evocar esses nomes, e não só através da própria Maurício de Souza. Não é só a empresa lá que vai dizer, não, porque agora eles estão republicando materiais antigos e estão dando os créditos certos. Mas a gente depende deles, né? Porque assim, ó, vamos lá, ok, eles estão dando os créditos, mas provavelmente deve ter contrato de confidencialidade aí no meio, então, em alguns casos, por contrato, não se dá crédito mesmo. E ok, isso é uma decisão empresarial, mas a pesquisa, a história não se faz, ela não se pauta só pelo que as empresas querem revelar. Então, eu acho importante, né? São várias coisas aí, mas eu só pegar um exemplo, por isso que sempre falo a questão de quais são os artistas que ele criou, porque é uma questão de justiça histórica, né? Quem foi que foi, né? Todos foram criados por Maurício de Souza? Eu acho que não. Eu acho que ele tinha uma equipe, né? Então é bem provável que isso nasceu, às vezes até mesmo de grupos, né? Assim, às vezes até é difícil de dar o crédito, são 5, 7 pessoas. Mas eu acho que são questões importantes a serem levantadas, e ele, como figura, como figura pública, ele precisa ser pesquisado, precisa ser investigado. Mas o pessoal ainda tem uma visão muito romantizada, né? E eu tenho a impressão que isso acontece no Brasil porque a gente não tem aqui os gurus da indústria da tecnologia. Então, assim, pode ver, a galera idealiza muito Elon Musk, Steve Jobs. Elon Musk andou, né? Agora tá, vamos dizer assim, se queimou com muita gente, né? Mas pouco tempo atrás o Elon Musk apareceu. Lembra no primeiro filme do Homem de Ferro, o Elon Musk aparece, entendeu? Então, assim, tinha todo um fascínio em cima do Elon Musk. O Steve Jobs, até hoje tem gente que tira ele para guru, né, o grande talento era vender celular, então o pessoal tira para guru. E aí, como é que no Brasil a gente não tem esse tipo de pessoa, tem a impressão que assim a gente desloca esse orgulho nacional para figuras da indústria cultural. Então daí vem essa admiração por pessoas como o Maurício de Souza, o Silvio Santos, que são figuras controversas e que merecem ser estudadas, né? Mas Silvio Santos não dá, meu. Pois é, mas por que, Silvio por que Santos não dá hoje em tu dia. fala que o Silvio Santos não dá? Por quê? Porque de uns tempos para cá saiu biografia não autorizada, saiu uma série de coisas que começaram a mostrar que o cara é uma figura que herói não é, entendeu? Não precisa que o cara é vilão, Não. só que não dá para heroificar ele. E eu tenho a impressão que a hora que o pessoal parar para estudar Maurício de Souza, vai acontecer a mesma coisa. Mas tu acha que ele tem momentos complicados tanto quanto o Silvio Santos, assim? Não ou... sei, não sei, eu não acho nada. Eu só quero estudar. O que eu sei, nessas horas não interessa o que eu acho que eu sei. O que eu sei é que a gente não sabe nada, quase nada da vida dele. A gente sabe muito pouco ali dos bastidores da Maurício Souza Produções, desde da sua origem até os dias de hoje. A gente sabe muito pouca coisa, né? Quase tudo que a gente sabe é o que o próprio Maurício Souza entregou sobre si, que é uma versão de propaganda. Ele é um empresário, ele não vai falar coisas... Quer dizer, tem algumas pessoas às vezes têm essa personalidade do sincericídio, né? Mas não é o caso dele, né? Então, tem muita coisa ali para ser investigada, para ser apurada, e do ponto de vista de pesquisa, né? Quando eu falo investigar, parece que eu falo assim em nível policial. Não, estou falando como pesquisa mesmo, investigada do ponto de vista acadêmico. Sim.
Dar uma É, revista, assim, né, em tudo que ele fez, na história que ele é fez, né. não, e Uhum. entender, né? Entender as condições, fazer análise material, né? Quando a gente faz Sim, análise das condições materiais, é como é que era, como é que funcionava essa empresa, qual eram os salários, como é que era, como é que em que regime esses artistas trabalharam, como é que esses personagens eram produzidos, como é que essas histórias eram pensadas, tinha diálogo com agentes públicos, tinha diálogo com outros agentes sim. privados. Entender, simplesmente entender. Isso a gente não sabe hoje. Mas me diz uma coisa, tu acha que possa ter alguma coisa, tu suspeita de alguma coisa ou tu Não, eu só quero saber. é Não, só sendo justo, assim, porque outras figuras foram analisadas e ele não foi tanto assim, ele não, como é? sim, mas ele não foi, né? Então, como ele não foi, a gente não É, pode falar nada. Ele não foi. sim. Ele não foi porque ele é muito forte, né? Eu acho que uma coisa que talvez possa botar uma pulga atrás da orelha de alguns é isso. Por que que ele não é? Por quê? Entende? Eu vejo lá em São Paulo. São Uhum, Paulo tem um núcleo de pesquisa de quadrinhos forte ali na USP. E Maurício Souza o pessoal não investiga. Por que esse uhum. ponto cego? Só a existência de um ponto cego eu já acho curioso. Sim. Tá entendendo? Te entendi, te entendi. Não, eu perguntei pra entender até, qual é a tua suspeita, assim, o que que tu é realmente por não ter suspeita, por não ter nada, e isso em questão de ser humano é muito esquisito, né, todo mundo tem alguma Sim, é coisa quando tu. meio Não tô dizendo que é estranha, assim. né. Não tô dizendo que a gente não sabe nada. Ele tem lá a biografia dele, tu entra na Não tá dizendo Wikipédia, que é tu um vai. criminoso, não Não, não tô é dizendo isso, mas eu quero entender. É porque o que eu quero dizer é o sim. seguinte: eu acho que. A minha hipótese é Uhum, que, como o Maurício Souza Produções é baseado na venda de quadrinhos infantis, eles se blindam muito de qualquer polêmica, porque para quem lida com criança é muito fácil você, de uma hora para outra, ser acusado de estar destruindo a infância, ah, de você não ser bom para os seus filhos. Então, assim, eles sempre viveram também fazendo muita publicidade infantil. Né? aham. Isso sim, isso não é. Para quem é contra a publicidade infantil, o Maurício Souza já perdeu pontos nessa, né? Porque o Maurício Souza se engajou, inclusive, em defesa da publicidade infantil. Então, É. até porque por isso que tu vai no mercado, tem 500 embalagens, né? Tem Turma da Mônica, do Maçã da Turma da Miojo, Mônica, essas coisas. Nuggets. Então, assim, que é uma coisa que também já é criticada por muita gente. O criador do Calvin Haroldo, Bill Watterson, por exemplo, conhece Calvin Haroldo, né? Aquela tirinha Claro, do. tá, o tigrinho e o menininho. Uhum, Isso, ele fez essa tirinha por 10 anos exatamente, foi de 85 a 95, se não me falha a memória, e ele nunca autorizou um licenciamento que fosse. Nem para fazer uhum, pelúcia do tigre ele autorizou. Nada, nada, nada. E ele dizia que ele achava uma injustiça com aqueles amigos que você fazia nos quadrinhos, de repente eles aparecerem para te vender alguma coisa. Ele dizia que isso era uma traição, ah, né? Porque ele cresceu vendo o caso do Charles Schulz, criador do Snoopy. O Snoopy, uhum, o Boris Souza se baseia muito, às vezes, em termos de estratégia empresarial no Snoopy. Porque o Snoopy, uhum. cara, eles faziam propaganda de qualquer coisa. Tinha propaganda de seguro, propaganda de carro, não sei o que, com o Snoopy, com o Charlie Brown, com o Charlie Schulz, deixava fazer publicidade a rodo, né? Queria que fizesse. Mas alguns autores se recusaram. O Kino da Mafalda também se recusou. Então, assim, esse debate entre personagens infantis, ele já não é de hoje. Né? E nesse sentido, o Maurício Souza, por exemplo, já tem um lado. E eu tenho a impressão que eles também têm eles evitam muitas polêmicas justamente por causa do produto com o qual eles trabalham. Mas é inevitável, né? E eu tenho a impressão que cada vez mais isso vai vir à tona, né? Bom, Tu acha que vai recentemente. estourar alguma coisa assim? Tu Não, tem não digo isso assim ou que não? não vai vir uma coisa assim muito bombástica, até pode acontecer, sei lá, né? Mas Não. eu acho que, eu digo assim, é que aos poucos as pessoas vão investigando mesmo, né? Os pesquisadores, Uhum. principalmente a galera da área de história, eu conheço alguns historiadores que estão interessados em estudar o Maurício Souza, então acho que inevitavelmente as coisas vão vindo à tona, assim, e às vezes podem ser coisas muito, não digo assim, coisas graves, às vezes podem ser até mega inofensivas, mas muita coisa que a gente não sabe, eu acho que aos poucos vão aparecer. É que, como a gente estava falando antes, né, nessa nossa idealização de ver figuras, heróis, né, pra, em telas, né, em filmes, a gente idealiza as pessoas também, né? Eu fiquei Uhum. lembrando aqui o Walt Disney, né? O Walt Disney, Sim, que é por outro muito também que. tempo, Exato. por muito tempo ele foi essa figura mágica, essa figura genial, essa figura quase um deus, assim, né? De criatividade, de criador do Mickey, criador de um mundo. Putz, tem o parque que se chama Walt Disney World, né? Tipo assim,
E que, É um tipo de marketing parecido, assim, é um tipo foco numa figura parecido, assim, né? No exato, nome, exato. É por isso que né? alguns até fazem essa analogia, né? Começou a usar o Disney brasileiro e que talvez tenha um destino enquanto figura histórica parecida, porque o Disney começou a ser investigado para valer foi depois da morte, né? É. E foi ali que começou a aparecer muitas coisas sobre o Disney que a gente não sabia. Até do ponto de vista dos quadrinhos tem uma curiosidade, né? Por exemplo, Uhum, o Disney também mantinha essa prática, só que muito tempo antes, quando muitas editoras também mantinham, de você não acreditar os artistas, né? Então as pessoas uhum, liam os quadrinhos Disney assinado ao Disney. Então as pessoas achavam que aquele uhum. quadrinho era do Disney, sendo que provavelmente o Disney nunca fez uma única página de quadrinhos na vida inteira. Eu acho que ele nunca sequer pisou no estúdio que faziam os quadrinhos. Entende? Ali não era. Doideira. Eu vi o filme, daí vendia outra história, sabe? Do Walt Disney, assim, outra. E aí, por exemplo, o Tio Patinhas. O Tio Patinhas, que é um personagem tão querido, né? Foi criado pelo Karl Barks. O Karl Barks foi um artista muito Uhum, interessante, porque ele fez os quadrinhos do universo Pato, né? Ele começou fazendo o Pato Donald, depois criou o Tio Patinhas, criou vários personagens. E as pessoas sabiam que aquele ali era um cara diferente. Todo mundo sabia, tá valendo, esse aqui é um outro cara, porque é muito diferente das outras histórias. Mas ninguém sabia quem era, uhum. né? E só depois, muito tardiamente, a sorte do Karl Barks é que ele viveu muito, né? O Karl Barks morreu acho que com mais de 90 anos. Então ele, em vida, conseguiu desfrutar desse reconhecimento, né? Mas ele foi ser reconhecido, sei lá, já dá com 50, 60, 70 anos, sei lá, não lembro agora. Né? Então, assim, demorou, né? Demorou essas coisas para acontecer, mas eram práticas de mercado. Então, assim, isso na verdade acontece muito no mundo dos quadrinhos, né? Se no cinema já rola, se nas outras artes já rola, essas coisas tipo ghostwriter, uh, do fato de que muita gente às vezes não é acreditada por certos trabalhos e tal, nos quadrinhos isso por muito tempo foi uma prática até comum, todas as empresas faziam isso, né? Só para ter uma ideia, quando saiu o primeiro filme do Superman, já que falou de Superman, o primeiro filme do Superman é 78, foi a partir desse filme que fizeram uma campanha para voltarem a acreditar os criadores do Superman. Os criadores do Superman não eram creditados. A gente tá falando já de anos 70, cara. Sacou? Então, assim, isso foi uma prática de mercado que durou muito tempo. E eu vejo que isso está se espalhando em vários lugares. Por exemplo, no caso dos mangás. Até pouco tempo atrás, não se acreditava os assistentes. Agora estão acreditando os assistentes. Se tu for comprar alguns mangás mais recentes, vai estar lá nos créditos. O principal mangaka, né, que é o que assina a obra, mas está lá, os 4, 5 assistentes do cara. Uhum. Então, hoje se tem cada vez mais uma cultura de, pô, acredite os artistas. Entende? Sim. Basicamente isso. Parece tão Ba- óbvio nos dias de hoje, mas não é. Basicamente o básico, né? Só que isso não era óbvio, até porque como era visto como Sim. uma coisa muito de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, para fazer uma analogia, era como tu dizer assim, eu quero que acredite o criador da embalagem do miojo de acerola. Tu Uhum. vai dizer, tá, foda-se, né? O que eu quero saber quem foi o cara que fez o design da embalagem do miojo acerola, né? E essa era a visão que tinha sobre os quadrinhos. Isso aqui é um troço descartável, é uma leitura É. lixo, é uma porcaria. Então, tanto faz quem assinou, quem deixou de assinar e tal, mas hoje se tem uma noção diferente. E a gente dá valor mais e É, eu também sinto que as pessoas também enxergam mais porque a gente está vivendo na era da informação e a gente enxerga mais o processo das coisas, o que o artista passa até chegar ao produto final, ao resultado final sobre aquela obra, né? Então, porra, tu não vai acreditar esses caras que se esforçaram tanto, né? Porque eu vejo dessa forma. Antigamente não se via o trabalho, não se via o processo, né? Não sei se tu concorda comigo. Eu acho que é muito isso. Né? Cara, E, até hoje não se vê, na verdade, né? No geral, não se vê. Esse processo ainda é um processo né? muito. O processo a gente não tem muito acesso, né? A gente tem só contato com a obra final, basicamente. Até porque é um processo muito solitário. É diferente de um filme, né, cara? O filme Mas tu tem não sente que foto. as pessoas têm mais curiosidade de saber, assim, ou não? Não, Só não, eu. tá, curiosidade elas têm. Não, mas curiosidade elas Tipo, já tinham na época, né? Eu acho que curiosidade já tinha na época. Acontece é que não tinha valorização, acho que essa é a diferença, né? Os verdade. quadrinhos. Porque o que aconteceu com os quadrinhos, isso é interessante comentar. É, foi no decorrer da década de 60 que o status cultural dos quadrinhos foram mudando. Quadrinhos, até os anos 60, início dos 60, é lixo. É lixo Uhum. cultural, os críticos culturais todos detonavam, o grande público podia gostar e ler, mas dizia que era algo descartável. As pessoas não guardavam as edições, já começava a surgir os colecionadores de quadrinhos, mas ainda eram
eram só uns freaks, né? O colecionador de quadrinhos é considerado um Uhum. freak, né? Porque era um troço numa embalagem horrorosa, num papel chulé, bababá, então, assim, tipo, tudo era uma indústria do descartável, basicamente isso. Só que no decorrer dos anos 60 começa a ter uma mudança nesse entendimento, né? Começam a surgir os Uhum. primeiros grupos de estudo de quadrinhos, começam a surgir as primeiras exposições artísticas com páginas de quadrinhos. Uma série de quadrinistas jovens nos anos 60 entram nesse mercado querendo aproximar os quadrinhos com as artes visuais, querendo aproximar com a literatura. Então, a partir dos anos 60 em diante, tu vai ter um outro entendimento do status cultural do quadrinho. E Uhum. isso é uma coisa que está em processo até hoje, né? Cada vez mais os quadrinhos têm uma legitimação, né? Mas eles não estão completamente legitimados. É uma coisa que eu sempre falo. Não. Eu como pesquisador, eu sou um acadêmico, sou professor universitário. Eu percebo claramente o preconceito com os quadrinhos, mas é óbvio, é evidente. A gente quem pesquisa os quadrinhos tem dificuldade de publicar artigo, tem dificuldade de participar de evento, porque às vezes tu é eliminado simplesmente por acharem que o objeto com o qual tu trabalha não é digno, né? Então esse preconceito até hoje existe. Até hoje Uhum. existe, até hoje ele dá as caras eventualmente, né? Como foi o caso daquele cara que se contrapôs ao Maurício de Souza, agora para entrar na Academia Brasileira de Letras, e ele É. disse que quadrinho é só entretenimento. Isso é uma visão pobre. É querer dizer que literatura é só entretenimento. Como é que tu vai dizer que uma mídia ela é só uma determinada forma de relação com essa mídia? Não existe isso. Não pode ter todas as relações. Pode dizer que quadrinho é erótico. Às vezes o cara pega aquele negócio ali para nem um filme pornô, tem quadrinho erótico, entendeu? Às vezes o troço é feito para pensar, às vezes o troço é feito para passar raiva, sei lá, 500 sensações e relações possíveis que tu pode ter. Então, Mas tu acha que não existe um quadrinho que é só entretenimento? Sempre tem algum valor ali dentro da não, não, mas história? não, é que tá. Se entreter ou não, Uhum. depende de ti, não da obra. Entendi. A obra não traz por si só. A obra ela não entretém sozinha, ela precisa de Uhum. ti. É tu que Sim. vai fazer isso, né? No tanto que às vezes o que o pessoal estranha no canal é que eu pego essas obras, às vezes, que são muito arroz de festa, muito feitas só para gerar a cena massa velho, oba-oba, e eu digo, cara, mas aqui tem outra coisa, dá para ter outra relação com essa obra aqui. Ela está comentando algumas Uhum. coisas que são interessantes, está tendo aqui alguns conteúdos que são pertinentes. Então, assim, a depende da relação que tu quer estabelecer, né? Eu sempre procuro fazer isso, assim, uma das coisas que eu tenho como até diretriz do canal é produzir perspectivas inusitadas de obras com as quais produzir perspectivas inusitadas com obras que as pessoas nunca imaginaram que dava para ter uma determinada leitura nessa direção daquela obra, sabe? São obras que Uhum. todo mundo fala assim, o jeito de ler, todo mundo lê essa obra assim. Aí eu falo, então tá, mas vamos fazer o esforço que eu gosto de ler assado, né? Então isso é uma coisa que para mim é muito importante e que se aplica também a qualquer mídia. Quando eu faço isso, quando eu falo de cinema, quando eu falo de game e quando eu falo de outras mídias, eu também procuro fazer isso. Sim, porque acaba não sendo só entretenimento, acaba sendo uma soma disso, né? Ou pode Ah, ser mais que isso, né? A questão, eu acho que é mais é isso, uhum. pode ser, né? Eu acho que esse é o Uhum. fundamental, né? Senão porque o problema está aí, agora, né, aquela coisa assim, a gente entra mais para um vocabulário filosófico, mas o problema aí Uhum. é de ordem ontológica, ou seja, de querer delimitar as coisas pelo que elas são. Os É. quadrinhos, os quadrinhos são o quê? Cara, eles são muita coisa. Então, assim, a gente quando vai trabalhar com eles, a gente vai na ordem do pode ser. O que pode ser a partir dessa leitura que eu estou fazendo? O que pode ser a partir de outra leitura que eu estou fazendo? É o pode ser, e não ficar e não ser refém do é. Sim, 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 sim. Eu acho que uma coisa que eu queria te perguntar, na verdade, é a questão da Turma da Mônica. Tu considera uma literatura ou não? E tu, por exemplo, tu acha eh, n- que tem um valor para nossa história do Brasil, assim, em questão que a gente viveu muitas vezes numa. Na verdade, o Brasil, a maioria da população não sabe nem ler, né? Nem escrever, né? Tu acha que a Turma da Mônica teve a sua importância nesse sentido ou não? Não, a Turma da Mônica, assim, ó, vamos lá, eu vou sintetizar a resposta no seguinte: a Turma da Mônica é importante justamente porque não é literatura, entendeu? Ou seja, porque ela é uma Entendi. história em quadrinhos. Por ser uma Uhum. história em quadrinhos que conseguiu ter penetração social, ser popular, as pessoas conhecem, mesmo quem não lê conhece os personagens. Então a Turma da Mônica, ela é muito importante, né? E ela é muito importante para a leitura, ela não é para Uhum. alfabetização, às vezes a galera embola. Quem te alfabetizou não foi Uhum. a Turma da Mônica, foi uma professora, né? Geralmente são mulheres,
né? Às vezes tem gente que fala assim, eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, ok. Mas a grande maioria aprendeu com uma mulher muito mal paga chamada professora, né? Então vamos dar os devidos créditos a essa pessoa que te ensinou a ler. Essa foi a pessoa que te alfabetizou. Agora, a Turma da Mônica do Maurício de Souza, ela tem um papel fundamental na leitura infantil, certamente. E, essa é a riqueza, esse é o grande valor da Turma da Mônica. Mas também tá aí o fato de não ser literatura, por isso que é valioso, porque é quadrinhos. Por que ela não, né? É isso que faz a Turma da Mônica ser tão única e não ser uma espécie de Sítio do Pica-Pau Amarelo 2. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é literatura. Tem quadrinhos do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Tem. Assim como tem também versões, assim como tem romances, contos com os personagens da Turma da Mônica. Mas são personagens que na sua mídia original são coisas diferentes, estão em mídias diferentes, Uhum. né? Então esse é o entendimento. Tá, mas deixa eu entender, quando é passar numa mídia mais, obviamente, literária, mais texto, mais uma linguagem completamente dos quadrinhos, que é mais focado em imagens, em caixas de texto, né? É uma diferença de mídia ou uma diferença de linguagem nesse sentido, assim, que Não, define ou não o que é não, literatura? não, nesse sentido, a gente está falando de mídia, podemos estar falando de linguagem também, tanto faz. Porque Aham. o que acontece é o seguinte: o que está por trás disso é o entendimento do que é quadrinhos, do que é literatura. Esses Uhum. entendimentos variam ao longo dos tempos e tal. Mas é um consenso acadêmico de uns 20 anos para cá, mais ou menos, por volta dos anos 2000 para cá, de que os quadrinhos não são literatura por vários motivos, né? Um que eu sempre Uhum. cito, que talvez seja o mais fácil de entender, pela leitura. A leitura que você faz da literatura não é a mesma maneira que você lê uma história em quadrinhos. Um romance, um livro, sei lá, um texto qualquer, você lê ele de forma linear, você vai de palavra em palavra, frase em frase. Você, no caso, se você Uhum. for um ocidental, você vai da esquerda para a direita. Aí você vai dizer, nos quadrinhos faz isso também pelos quadros? Faz isso pelos quadros também, mas nos quadrinhos também tem a leitura tabular, que é a mesma leitura que você tem com a pintura, ou seja, você vai passeando, Entendi. porque o teu olhar periférico pode estar atento num quadro, mas tu está olhando para os outros quadros em volta ao mesmo tempo, porque o teu olhar pega nisso. Então, por isso que os quadrinhos são chamados de uma arte sequencial simultânea, porque tem a sequencialidade, um quadro depois de outro quadro, um balão depois de outro balão, mas também tem a simultaneidade, que é o teu olho passeando por aquilo tudo. Então, Uhum. então, assim, só do ponto de vista cognitivo é diferente. É Entendi. diferente. Só que essa diferença, só que as fronteiras são sempre tênues, ou seja, tem experiências, por exemplo, na literatura, quando eu tenho um vídeo sobre isso no canal, ah, que eu pego, por exemplo, o caso da poesia concreta. A poesia concreta, que é uma vanguarda da literatura, né? Ela, ela no seu extremo começou a fazer quadrinhos. Então, assim, Uhum. claro que essas fronteiras elas são muito borradas, elas são atravessadas, elas se misturam, mas isso não quer dizer que isso é vale tudo. Ou seja, ainda estamos falando de chame de mídia, chame de linguagem, chame de arte. Aqui não importa tanto a palavra em si que a gente está usando, mas sim de reconhecer que Uhum. são coisas diferentes. Uhum. Sim, sim, sim. O que a gente pode falar que, na verdade, se aplica melhor nos quadrinhos e no gibi, Turma da Mônica, é que são mais uma forma de arte do que propriamente literatura. Exato, Isso? exato. Uhum. É, Entendi. e entender como uma forma de arte separada também nos permite dar atenção a um objeto que sempre foi tão negligenciado historicamente. Uhum. Entendeu? Eu costumo, para explicar às pessoas por que, se escolheu, tanto o pessoal da literatura, porque não foi uma escolha isolada, a literatura e os quadrinhos, a galera escolheu cada um ir para um lado. Sim. Por que fez isso? Eu costumo usar a analogia do acelerador de partículas. Eles construíram aquele acelerador de partículas e para que eles criaram aquele negócio? Para várias coisas, mas uma das condições para aquilo ali funcionar é porque tem que ter vácuo, porque se você tem Uhum. oxigênio, você tem obstáculos para os átomos e tal. É, é a mesma coisa, ou seja, tirar os quadrinhos, pensar os quadrinhos não como literatura, serve para a gente não trazer vícios e obstáculos que nos permitam prestar atenção no objeto. Porque se a gente já vem com todo o arcabouço da teoria literária, a gente às vezes começa simplesmente a transferir instrumentais teóricos, instrumentais analíticos, sem perceber que aquele objeto ele tem suas peculiaridades. É que nem eu usar todo um saber sobre um mamífero para querer analisar uma ave. Eu primeiro preciso entender como é que essa ave é nas suas diferenças perante o mamífero. Lá atrás, na evolução, eles vieram no mesmo lugar. Só que em algum momento, eles se separaram e passaram a ter diferenças. Então, eu preciso entender essas diferenças. Né? Entendi. Isso se aplica também na questão do cinema. Por exemplo, nos anos 80, 90, os quadrinhos eram muito estudados pelo viés do cinema. O pessoal usava muito teoria do cinema para analisar quadrinhos. Então, é o mesmo problema. Você vem com um arcabouço todo pronto, teórico, de um outro lugar,
sendo que tu tá lidando com um bicho diferente. Interessante, né? Porque também foi ao contrário, né? O cinema muitas vezes se inspirou nos quadrinhos para o voltando com o Zack Snyder. Ah, O meu Deus. 300. Tu gostou do 300 ou não? Eu lembro que eu gostei do filme Na até. época sim, mas o 300 é um caso à parte, né, porque o quadrinho já é muito cinematográfico, né. Então, é isso que eu fico em dúvida, né? O quadrinho. Sim, mas ele é Será cinematográfico, que mas ele não é foi. cinema. Essa é Sim, a mas ele. diferença. Não, 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 mas ele foi pensado, será, pra ser jogado no cinema ou não? Ele só Não, é bebeu é que dá da. não, é que tem a ver com, se o Frank Miller naquela época já estava se envolvendo com cinema, então tem Sim. sim ali um interesse, porque Então, o pessoal não lembra, o Frank Miller foi roteirista do Robocop 2 e 3. O Frank Miller já estava fazendo cinema na época que ele lançou o 300 de Esparta. o 2 e o 3, caramba, Aham, aham, ele tá nos não roteiros sabia. ali. Por isso que o melhor é o 1. É, isso que eu fiquei pensando, nunca vi Não, o 2 o nem Frank o o Frank 3. Miller o Frank Miller tem obras muito boas, mas o Frank Miller também fazia umas encrencas. Mas ele tá no roteiro do 2 e do 3. E agora o 3 eu tô com uma leve dúvida, mas o 2 de certeza ele tá. E então assim, Ah, o 1 é um filmaço, né, meu? não, o 1 é um baita no filme. Mas enfim, Ah, o que eu quero dizer é o seguinte, tipo, o Frank Miller, por causa das referências dele, ele fez alguns dos quadrinhos dele são muito, muito tentativas de adaptação para os quadrinhos de uma certa linguagem do cinema, né? uhum, E tem a ver não só com as intenções dele, mas dos artistas nos quais ele bebeu, né? Ele bebia muito Will Eisner, que por sua vez também era um cara que tinha muito interesse no cinema, olhava muito para o cinema noir da sua época para fazer o personagem Spirit, então o Frank Miller bebeu naquilo ali. O Frank Miller uhum, bebeu no Lobo Solitário do me fugiu o Kazuo Koike do Koseki Kojima, não estamos falando dos nomes, que também, por sua vez, olha muito para o cinema de samurai, né? Então, assim, tu tem esses cinemas de samurai, pá, os caras puxam para o mangá. Então, assim, tu for ver o arcabouço de referências do Frank Miller, são todos muito cinematográficos, né? uhum. Ele talvez seja um artista que no seu dia a dia se inspira mais em filmes do que em quadrinhos. É, então, evidentemente, isso vai aparecer, assim como, sei lá, falando um contraponto, Alison Bechdel, que é uma autora famosa, o arcabouço dela, ela mesma fala, é literatura, entende? Então, assim, tipo, ela Uhum. faz quadrinhos, mas ela lê pouco quadrinho, que ela lê a literatura. Então, assim, evidentemente, isso vai produzir, e é isso que torna uma arte rica, né? São esses cruzamentos, são esses contatos, né? Mas é sempre bom lembrar, assim como o 300 de Esparta não é cinema porque é cinematográfico, um Aham. quadrinho dela, um Bechdel, não é literatura só porque tem uma carga literária. Bah, profundo essa. Profundo, profundo. Porque eu fico pensando que também é realmente muito complexo isso, né? Porque as duas coisas se misturam muitas vezes, né? Porque a gente às vezes vê. A gente vê esses conflitos no momento de adaptação, né? De uma obra literária para o cinema, né? O quanto também esse tipo de obra se transforma, né? Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Senhor dos Anéis foi uma obra que realmente se tornou muito, na minha percepção, tá? Muito maior do que foi na história do Tolkien, né? Ou muito mais grandiosa, se tornou mais popular e muitas coisas foram melhores nos filmes porque foi muita coisa cortada ali nas histórias do Tolkien, sabe? Mas, Os mas se mais perdeu. preciosistas, assim, eles falam que não, tipo, tinha coisa que podia estar no filme, não sei o quê, ou isso era legal no livro, podia estar no filme, ou não precisava. O que que tu Mas ia se falar? perdeu, Desculpa. mas se perdeu muito do bucólico também, né? Tinha um bucólico no Tolkien que no cinema não foi. Uhum. Eu acho que assim, toda adaptação tem autores que falam, tem vários autores que falam isso, o mais famoso é uma teoria da tradução da Linda Hutton. E ela Uhum. comenta justamente isso, olha, toda adaptação é um processo de ganho e perda, tipo, alguma coisa vai perder, alguma É. coisa vai ganhar, né? E como tu tá lidando com adaptações para às vezes é entre mídias, né? Por exemplo, no caso de uma refilmagem, né? Mas também extramídias, ou seja, vou adaptar do quadrinho para o cinema, do cinema para a literatura, da literatura para o game, enfim. Obviamente, você vai ter que repensar essa sua história
dentro da mídia que você tem, né? Por isso que, já que tu tá insistindo aí no Snyder, por exemplo, eu acho que um elemento bom de se Desculpa, observar. desculpa. Não, tranquilo, mas eu acho que uma coisa boa interessante de olhar é o seguinte: perceba como no caso do Watchmen, o Snyder esculhambou o quadrinho. Uhum, Porque o 300, ele estava pronto para ser adaptado. Ele já é muito uhum. cinematográfico, ele já tem uma narrativa muito cinematográfica, logo, ele é um quadrinho feito em widescreen, cara. Ele já é feito, ele é um quadrinho, né, na horizontal, assim e tal. Uhum. Então, é um quadrinho que até mesmo os enquadramentos são os quadrinhos que tu vai usar no filme. Ele tá meio que te entregando o negócio pronto ali. O Watchmen é o contrário. O Watchmen, na verdade, é muito pouco cinematográfico. Muito pouco. Né? Ele tem aqueles Uhum. layouts de páginas de 9 quadros o tempo todo. Ele trabalha, na verdade, com um ritmo que é muito de quadrinhos, não é um ritmo de cinema. Uhum. Então, o Watchmen, para adaptar, é um problemão. E é por isso que eu acho que tem gente que gosta, mas que, assim, aí nesse sentido, eu dou uma de chato, falar, tudo bem você gostar, mas saiba que isso é quase que o oposto do que o quadrinho quer dizer, porque o quadrinho pega os super-heróis e coloca eles de um jeito mundano, traz eles para um certo mundo cão, tira deles um triunfalismo. Aí o Snyder adapta, como é que ele faz? O Snyder põe aqueles contra-plongé dele, eles voltam a ficar heróicos, a música é nas tampas, tudo é muito escandaloso e tal, porque ele pegou a ferramenta pronta de adaptação de filme super-herói e jogou pro Watchmen. Só que no Watchmen isso não dá. Se tu for pensar em termos de uma adaptação mais rigorosa com o material original, não dá certo, porque o Watchmen é Uhum. justamente a desconstrução disso. É aí que um cineasta tem que ser muito habilidoso, coisa que o Snyder não é, de pensar como é que você vai pegar essas coisas e desfazer, desmontar, né? Ou seja, então, por isso que eu falo, assim, é um processo complexo, né? Essas questões aí ligadas à adaptação. É, mas é uma questão também que eu acho que sempre é uma pergunta: precisa ser adaptado ou tem como ser adaptado, sabe? Tem obras que tu vê assim que, putz, não tem como adaptar isso aqui, ou tentaram e não vão, e não conseguiram. O que que tu lembra assim, cara? Não, tem obras que são mais fáceis, outras são menos, né? Mas, assim, Aham. eu acho que qualquer coisa pode ser adaptada, né? Só que aí, Uhum. eu acho que a questão mais é que algumas vai exigir mais talento de quem tá adaptando e outras não. Tem umas que é Uhum. fácil adaptar. Uhum. Tipo, por exemplo, agora The Last of Us. Eu acho que a série ficou muito boa. Uhum. Mas convenhamos, é fácil adaptar The Last of Us para uma série. O game já é muito Sim, cinematográfico, sim, 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 sem entendeu? dúvida. Por isso que até hoje, por isso que eu falo assim, eu vou descobrir um cara genial, não aquele, para mim o adaptador genial, pode ser o roteirista, pode ser o diretor, sei lá quem é. O cara pica por trás dessa adaptação não vai ser aquele que vai adaptar The Last of Us, vai aquele que vai adaptar, sei lá, Mortal Kombat. Porque eu quero ver alguém fazer um filme bom do Mortal Kombat. Esse aí, Parece que esse aí nunca conseguem, né? Nunca. por quê? Nunca. Porque não é um jogo cinematográfico. Ele pode usar certas cutscenes e tal, mas é um jogo de luta. Jogo de E a luta é história basicamente do jogo é muito ruim também, cara. Me desculpe. sim, ela é um pastiche de referências do cinema da sua época, da cultura pop da sua É. época. Era o Uhum. Liu Kang é o Bruce Lee, o Johnny Cage era Exato. o Van Damme, o aí tipo a Sonya Blade tá com roupa de aeróbica porque era a época que bombava as academias. Os ninjas, por causa dos filmes de ninja que vinham, Qual é o que nome também daquele filme do Van Damme, que ele vai numa competição de luta, tem tantos, que ele né? joga areia, que ele Qual é? joga areia no Esse é cara? é o último dragão branco, não é esse? Eu acho isso, Último Dragão Branco. Cara, pra mim o Mortal Kombat é uma mistura de Último Dragão Branco com magia, sabe? É muita Então. galhofa, assim. Mas a hora que tiver um cara, e pode ter, tá entendendo? Que pega Uhum, esses personagens e consegue produzir um filmão, entendeu? Assim, uhum. não um fanservice. Filme mesmo bom, assim, roteiro bom, Sim. lutas boas, porra, faz um filme. Aí sim a gente tá vendo um cara pica em fazer adaptação, entendeu? Uhum. Esse talvez seja o grande. A boa adaptação geralmente é daquelas obras que todo mundo fala assim: isso aqui não tem como adaptar. E aí o cara vai lá e faz uma coisa boa. Essa geralmente é a boa adaptação, né? Tipo qual, assim? Tu lembra? Bom, tu falou do Iluminado do Kubrick, né? O pessoal do Stephen King, os fãs do Stephen King ficam bravos, mas eu acho que o Kubrick ele fez uma adaptação maravilhosa na medida em que ele começou a contrariar muita coisa do livro. Né? Uhum. Também faz parte da adaptação uma certa coragem de tu dizer, olha, isso aqui eu vou mudar, porque eu acho que Mas vai isso virar um. é quase essencial, né? Isso é quase essencial pra tu adaptar. Tu
combater, às vezes, a obra original, tu discutir a obra original pra tu construir algo novo, mas sem perder a essência, talvez. Não sei se faz Exato, sentido. exato. Uhum. Faz sentido isso, né? Por isso que é a diferença entre o Iluminado do Kubrick e o Watchmen do Snyder, ou seja, o Watchmen do Snyder, ok, o cara foi lá e fez uma leitura diferente, ele falou assim, isso é legal, né? Só que o problema é que a leitura diferente dele é a leitura de sempre de todo mundo, que é a narrativa de É. super-heróis. Então, na verdade, o que ele fez foi pegar uma receita pronta e aplicar num negócio que demandava um tratamento minimamente diferenciado. No caso do Iluminado do Kubrick, o que ele percebeu é que ele disse, cara, o elemento do terror aqui tá para além desse enredo que eu tenho. Então eu vou enfatizar em outras coisas e não tanto na Uhum. historinha dos fantasmas do hotel, né? Os fantasmas do hotel, com a leitura que o Kubrick vai fazer, é que são, na verdade, fantasmas da cultura. Por isso que o Iluminado Uhum. é um filme o tempo todo tá dizendo para ti em segundo plano, eu estou fazendo um filme sobre massacre cultural. Por isso que o hotel é em cima de um cemitério indígena, por isso que a tapeçaria dentro do hotel é indígena, por isso que a mulher ela anda com trancinhas, tipicamente como uma mulher indígena, sendo que ela não é indígena, mas ela tá com aquelas tranças. As únicas pessoas que o personagem do Jack Torrance mata são pessoas negras. Ele mata aquele homem negro, depois ele persegue uma mulher. Ah, o, o menino, quando engana o pai ali na neve, ele faz algo que era atribuído para os indígenas, que era ficar andando de costas, para eles se atrapalharem com as pegadas. E aí o final, vem as cenas icônicas do filme, aquela porta Uhum. que jorra sangue, ou seja, a história de uma cultura, toda a cultura é feita de sangue, então jorra sangue. A história dos Estados Que Unidos é uma loucura, história hein? de sangue. E o final, que é aquele final do personagem num quadro de muitos anos antes. Ou seja, a ideia é mostrar que a gente está lidando basicamente com figuras arquetípicas, né? Então, tipo, isso Uhum. o Kubrick. Arquétipos, né? Uhum. Então, assim, o Kubrick vai nisso no Iluminado e o pessoal muito purista do Stephen King fica bravo, porque o Stephen King não pensou nisso, né? Mas eu acho que enriqueceu. Pô, enriqueceu e não necessariamente esculhambou a obra do Stephen King, né? Pô, não tinha pensado nisso. Não tinha pegado isso de primeira no filme do Iluminado, né? Porque faz muito sentido, né? Porque quando tu traz tanto o Stanley Kubrick tanto o Stephen King são pessoas muito autorais, assim, né? E, e tu trazer essas obras para a visão de mundo não sei quando foi escrito o Iluminado, né? Mas eu chuto que é meio perto ali, né? Entre uma Uhum. coisa e outra, né? Eu O também não lembro a data. Iluminado foi. É, mas daí é isso, né? Tipo, ele trouxe mais camadas para uma história que já foi escrita e já foi criada, né? Uma É, e história apesar, que. e, é, e apesar do Stephen King não ter gostado, o próprio Stephen King reconhece, porque o Stephen King é um escritor industrial, né? Tu falou que ele é Uhum, autoral. Autoral ele é porque é dele, né? Mas assim, ele e o Kubrick são caras assim muito diferentes em termos de ritmo. O Kubrick fazia filme quando conseguia e quando queria, né? Então pode ver que o uhum, intervalo entre um filme e outro do Kubrick é 4 anos, 5 anos, 10 anos, uhum, né? O Stephen King lança um romance por ano. E o próprio Stephen King já, já, uhum. já admitiu em entrevistas que teve época que ele tava usando droga fuzel, assim, para poder ficar acordado, escrevendo, loucaço, né? Então também tem uma coisa assim até uma piada, né, com o próprio Stephen King, que é que ele mesmo encara essa piada, que ele não sabe terminar os livros, porque ele começava os livros sem saber o final mesmo. Ele precisava escrever muito rápido, então ele não Sim. tinha direito à história para onde é que ela ia, ele estava fazendo. Ah, Então, mas tu o não Kubrick. acha ele um cara autoral, cara? Não, Ele, não, ele criou o quando eu digo It, ele autoral. criou um monte de. Não, Aham, sim, é que quando a gente fala de autoral, assim, é que daí também aham. tem que levar em discussão o que que é o autoral, né? Aí é uma discussão infindável. Boa Então, quer dizer discussão, né? assim, uma coisa é tu dizer autoral nas medidas em que o cara fez sozinho, tá? Então é autoral porque ele é Uhum, autor, ponto, uhum, né? Mas no caso, mas assim também, mas aí também a gente pode pensar mais em termos qualitativos, né? Ou seja, esse autoral tem a ver muito com você ter uma assinatura muito particular sobre aquilo que você faz. E no caso do uhum, Stephen King, ele tem algumas coisas nele que são bastante típicas, mas ele faz isso a rodo também, né? Ele é um cara que pega aquilo ali, ou seja, ele está uhum. no limite entre ser chamado de autoral e formulaico, né? Ou seja, aquele cara que até às vezes pode Entendi. ter criado uma fórmula, mas o bicho vive só daquilo, né? E vai usando aquilo à exaustão. Então, assim, eu Mas tu não particularmente acha eu que o acho. formulaico é um negócio autoral também? É um Não, lance sim, autoral? sim, sim, sim. Né? Mas eu quero Uhum. dizer assim, que toda vez que. Mas eu nem tô defendendo isso, eu tô dizendo assim, dentro do imaginário.
popular, quando as pessoas falam autoral, geralmente elas estão pensando em alguma coisa muito criativa e singular, tá entendendo? E o que eu quero dizer, Sim, assim, no caso do Stephen King, ele é criativo, mas talvez não seja tão singular. Então, geralmente, no entendi. imaginário das pessoas, isso tende a afetar. Não é nem o entendimento que eu tenho, Uhum. mas isso atravessa, assim, as conversas, tu entende? Por isso que pode ver que toda vez que a gente chama, aquele fulano é um grande autor, pode ver que ele geralmente é porque aquele cara, não só ele é criativo, como cada coisa que ele faz tem uma cara muito diferente uma da outra, tá entendendo? Ou seja, o cara Uhum. faz, Entendi. seja ele cineasta, seja ele quadrinista, seja ele músico, seja o que for, ele não tá o tempo todo fazendo a mesma coisa. É, sim. Não, eu não tô sendo pago pra defender o Stephen Stephen King. King também, né? Só tô questionando, assim, pra entender a linha. É. E porque, assim, eu lembrei do Tarantino, assim, né? O Tarantino é um cara, pra mim, muito autoral. Mas, ao mesmo tempo, ele... Eu gosto de todos os filmes dele, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que... Ele tem umas muletas ali, ele tem Tem, uns tem. negócios que ele não abre mão, sabe? E eu não sei Aham. até que ponto isso é Man- Tem esse lance, né? Manter a minha essência, manter o meu estilo de filme, é isso que eu quero e acabou. Ou, putz, eu só sei fazer isso, sabe? Ou, putz, eu É o não que sei todo mundo fugir disso, sabe? o que todo mundo comenta, né, isso aí na verdade, o que todo mundo Uhum. comenta, eu digo assim, desde sempre sobre artistas, né, tu pega discussões sobre a É. literatura ainda no século XIX, se falava disso de alguns, né. Por exemplo, um que sempre sofreu para ser valorizado, Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, ele é autor dos Três Mosqueteiros, do Robin Hood, do Conde de Monte Cristo e tal, fazia literatura de Uhum. folhetim. Ele é mega esquemático. Mega, mega esquemático. Fez um sucesso imenso. Até hoje os livros dele estão aí, nem que seja na forma de adaptações. Mas ele era esquemático. Isso foi um dos motivos pelo qual ele nunca foi valorizado a nível de, sei lá, James Joyce, Kafka, Dostoiévski, né? Porque esses caras eram muito menos formulaicos do que ele, embora também Uhum. tem questões que se repetem nesses autores. O Dostoiévski tem as suas neuras, o Kafka tem as suas, o James Joyce tem as suas. Né? Então, Uhum. assim, é mais enquanto entendimento, um entendimento de crítica desse artista, né? De crítica de Uhum. público também desse artista, né? E isso vai sendo criado com o tempo, né? O Tarantino, eu tenho a sensação que hoje ele já não tem mais, por exemplo, o mesmo, ele não goza mais de uma mesma aura que ele já gozou. Né? Tipo, o Tarantino, por um tempo, era considerado um cara genial, por reciclar É. uma série de conceitos de filmes e tal. Agora o pessoal já começa a olhar para ele e dizer assim, tá, mais um filme de Tarantino com cara de filme de Tarantino, que tem as É. mesmas coisas que todo filme de Tarantino tem. Então, isso é uma construção histórica e cultural, né? Mas tu parar pra pensar o filme do Era Uma Vez em Hollywood e o Pulp Fiction, cara, são filmes que são parecidos, mas tem um lance, não sei, de diálogo, de ritmo muito diferente do Uhum, filme do Tarantino, assim, sabe? Eu acho uhum, mais uhum, maduro o Era Uma Vez em Hollywood, sabe? Não sei uhum. explicar o porquê, assim. Não Bom, eu não sei, posso. não di, não. Hum? Não, às vezes Pode eu não falar, pode posso falar. comentar porque eu não vi o Era Uma Vez em Não Hollywood ainda. viu? Ah, Não tá. vi. Não, mas eu acho que eu lembrei do Wes Anderson, né? O Wes Anderson, isso. O Wes Anderson, que é aquele que faz tudo Uhum, simétrico, tudo alinhadinho uhum. e tal. Eu vi uma aspas muito forte, assim, do meu amigo Lucas do Refúgio Cut, que ele fala que o Wes Anderson é o Romero Brito do cinema. Que é tipo assim. É uma boa provocação. Que, sim, foi uma provocação e eu acho que tem um pouco de verdade, sim. Porque tá conversando sobre isso, né? Essência, o meu lance autoral. Mas quando tu faz todos os filmes iguais, sabe? Fica até um lance meio pausterizado, assim, meio. Sim, Sei lá. daí a pergunta, o que que é autoral? Né? Na verdade, É, não tem resposta para isso, porque essa noção de que é autoral, ela vai ser delimitada por cada campo. Às vezes, o que é é. autoral numa determinada mídia não é necessariamente na outra. E Uhum, esse entendimento ele muda com o tempo, né? Isso que eu é. estou dizendo, eu não estou nem entrando aqui no mérito de defender X ou Y. O que eu estou tentando explicar é que, assim, tipo, essa ideia de autoral, hoje, quando um determinado artista ele é formulaico, essa noção de autoral cai. Pode notar. Não é à toa que o Wes Anderson, se a gente fosse falar apenas
como criação, ele seria profundamente autoral, porque esse Uhum. estilo de fazer filme é ele que faz. Só que quando ele começa a fazer tudo igual, tipo o Romero Brito, que sempre faz a mesma coisa, esse autoral, no imaginário das pessoas, já cai, já decai, tá entendendo? Pô, mas tá, É, né? Tipo, parece que. É como se dissesse assim, tá, o cara é autoral, mas como alguém pode ser autoral se vive de autoplágio? é. Tá É, entendendo? tem um lance também de se auto-referenciar, auto. Então Se assim, perder no personagem, o famoso se é, perder no personagem, né? então o questionamento sobre, muitas vezes, sobre autorilidade tem a ver Uhum. com isso, né? Tipo, tá, o quanto que essa pessoa é capaz de sempre estar criando algo sem sendo muito único, inclusive dentro da sua própria produção. Uhum. O que poucos Sim. artistas conseguem, isso é muito difícil. Não, eu acho que é o mais difícil, na verdade. Né? Por isso que É o alguns mais até difícil escolhem do. produzir pouco, né? Por isso que alguns, na sua vida, tendo a oportunidade, não precisando viver disso, eles produziam pouco. É o caso. A gente falou do Kubrick. O Kubrick foi um cineasta que fez. O Kubrick fez quantos filmes? Porque o Kubrick ele fez vários filmes para Hollywood, aí teve um momento que ele falou assim: agora eu vou fazer os filmes que eu quero. E aí o primeiro Uhum. foi o Doutor Strangelove. Eu acho que do Doutor Strangelove até o De Olhos Bem Fechados, que ele morreu no meio da produção, acho que ele fez o quê? 8 filmes. Uhum. É pouco Sim. para um diretor de Hollywood, que ainda Ah, o viveu mais 30 Tarantino anos. é tipo isso também. Uhum. É, mas o Tarantino O tá fazendo Tarantino mais, é né? O tipo Tarantino é de isso aí. 2 em 2 anos, 3 Sim, anos, sim. saindo dele, né? Mas tá falando já que esse próximo é o último filme dele. Não vai fazer mais. Balela. Acabou. Duvido muito. Duvido Balela, também. total. É. Também. Também total, cara. E eu quero te passar essa pergunta, né? Qual é o teu lance hoje pro teu canal? Tu quer fazer algo diferente dos demais, do que já existe, algo autoral, ou tu quer falar de quadrinhos do teu jeito, da tua maneira, e eras isso? E acabou. Eu acho que eu falar do jeito que eu quero e era isso. Claro que eu tenho algumas pretensões com o canal, que é de tentar bagunçar o debate público, sabe? Eu acho importante isso, assim, a gente, Interessante. porque, sei lá, assim, né? A gente vê muita discussão medíocre, assim, sobre certas coisas né, vai se produzindo às vezes certo senso comum. Porque qual é o problema do senso comum? Não é que o senso comum ele é burro. O problema do senso comum é que às vezes até foi uma coisa inteligente que as pessoas pensaram, mas agora todo mundo só pensa, não para pensar naquilo que está falando, né? Então, às vezes, tu precisa É. perturbar o senso comum para dizer, olha só, galera, ok, isso aqui faz sentido, mas outras coisas fazem sentido também, tá todo mundo repetindo a mesma coisa sem pensar. Uhum. Então, perturbar o senso comum, eu acho que é algo fundamental para qualquer um que queira se colocar. Na verdade, isso eu trago como professor, porque, né, a gente, como professor, sempre fala, né? A gente não está ali para agradar o aluno. Se eu quisesse agradar o aluno, dava 10 no primeiro dia de aula e todo mundo ia para casa, né? Uhum. Eu estou ali para desacomodar, para inquietar, para trazer certos conteúdos, certas discussões e produzir conhecimento a partir delas. E produzir conhecimento sempre é um processo coletivo, ou seja, você produz conhecimento no diálogo, na interlocução com outra pessoa, que no caso, com o aluno. Então, eu trago Uhum. muito isso para o canal, sabe? Eu não consigo parar de pensar como um professor. Então, o canal Sim. tem muito esse caráter de eu querer, assim, tipo, olha só, vocês se deram conta disso? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já se deram. E nisso e fazer tudo isso a partir não de uma lógica de querer agradar o público. Aliás, sempre isso já Uhum. viu até uma piada dentro do canal, que eu sou um dos poucos influencers que fico o tempo inteiro provocando o público, às vezes xingando, assim, não xingando no sentido grosseiro, às vezes nas lives, na brincadeira, eu faço isso mesmo. Mas nos vídeos, assim, dos vídeos que são análises, eu não eu falo, olha, eu tô fazendo esse vídeo aqui para incomodar você que está me assistindo. Eu não quero fazer fofoca do youtuber tal com o seu público tal. Não, eu quero incomodar o meu público, porque é com eles que eu estou conversando. Entende? Então eu acho importante fazer o pensamento se mexer, né, cara? Então, assim, a Sim. intenção que eu tenho com o canal é de conseguir cada vez mais ter visibilidade, alcance, para fazer isso. E fazer isso a partir de um objeto que me interessa, no caso, os quadrinhos, né? Se eu fizesse uns Uhum. vídeos diretamente sobre essas questões, eu acho que ficaria chato. Então, embora o canal talvez fosse até maior, né? Então, porque aí ia ser só basicamente assunto polêmico atrás de assunto polêmico. E Uhum. a internet é movida a polêmica. Mas, assim, eu ainda me divirto mais, basicamente é isso, eu me divirto mais trazendo para as pessoas questões que podem ser delicadas, ah, polêmicas, às vezes causar muita raiva, né? Eu recebo muito ódio ali no canal. E a partir disso, eu digo, bom, mas eu prefiro fazer assim, tendo os quadrinhos como principal objeto de análise, do que
de outra forma. Então, basicamente é isso que eu quero. E eu tenho. Tá dando certo, assim, aparentemente tá dando certo. Tá dando sim. Pode ter certeza que tá cumprido o objetivo, que é questionar e trazer discussões, e incomodar mesmo, sabe? Porque é um lance que o universo quadrinhos, assim, o universo da cultura nerd, os famosos nerdolas estão aí há muito tempo, estão com a mente fechada, com esse tipo de pensamento que antigamente era muito trazido à tona dos arquétipos dos heróis fortes, indestrutíveis, não erram, poderosos, É, que e tu traz esse lance que não, peraí, desde já tem isso aqui, ó. Então é um trabalho muito importante que tu traz no teu canal, é. assim, sabe? Não, sabe o que é E tem engraçado? esse É, tom de é, professor mesmo, agora é, falando aqui, conversando contigo. é. Não, e tem uma coisa doida que é o seguinte, eu acho que nesse sentido, eu acho que eu sou um dos poucos canais de cultura pop que arranja muita confusão com aquilo que as pessoas identificam como. Tem gente que até fala isso, né? Canal de cultura pop, às vezes o pessoal usa como sinônimo canal de cultura nerd, né? Ou Uhum. canal de cultura otaku. E o Cornel Sargento é um dos poucos casos onde isso, na verdade, é antagônico. É. Ou seja, ele é um canal sobre cultura pop que está sempre tretando com a comunidade nerd, geek, otaku. A tendência agora é cada vez se incomodar mais com a comunidade gamer. Então, assim, tipo, são essas comunidades, assim, que no final. E aí produz um negócio que, sei lá, quem olha de fora, vou imaginar aqueles publicitários caretões, eles falam assim: isso nunca vai dar certo, tu tá brigando com o teu público-alvo, né? Mas, Uhum. assim, mas é o que tá dando certo. Isso é o que É. faz. Essa é a particularidade do canal. É de justamente botar o dedo na ferida, de trazer o botar de falar do elefante na sala de cristais. Olha só, tá acontecendo isso aqui, temos essa questão e tal. Ninguém vai falar? Pô, eu vou falar então. Incomoda você? Problema seu, eu vou falar. Então, assim, Uhum. e eu acho que a partir disso não gera. Claro que rola muita briga e tal, mas eu acho que o ganho maior não é a treta, e sim um certo aprendizado que muita gente tira desse diálogo, né? Que, é uma, Uhum. que não é necessariamente um diálogo. Que é um diálogo, às vezes, de forma tensa. Eu acho que diálogos tensos fazem parte, sabe? Faz parte da Sim. experiência, fazem parte da nossa evolução como pessoa. Então, para mim isso é importante. E um feedback que eu recebo muitas pessoas é esse, assim, cara, eu vi um vídeo teu, te achei um bosta. Eu vi outro vídeo, te achei um merda. Agora eu assisto todos. Sabe assim, tipo, então Maravilhoso. tu tem esse contato que eu acho que se dá muito por meio dessa dificuldade que é da gente aceitar que certas coisas podem não ser assim e ser assado, de cutucar Uhum. certas certezas. Ninguém gosta de ter suas certezas puxadas pelo tapete, né, cara? É. E aí tem um lado sádico, eu adoro fazer isso, né? Eu adoro ficar puxando a certeza dos outros e deixar os outros ali meio sem chão. Eu acho que. Porque no fundo, não só por uma questão de maldade, mas é que eu acho que a partir disso a gente para pensar. Não, eu achei importante isso. Eu tento fazer isso com o Abrindo, né? Porque o Abrindo agora tá com esse foco maior de trazer a percepção de quem tá por trás das câmeras, quem tá falando, quem tá discutindo. E claro que eu trago também fatores de bastidores, de trabalho, de pontos de vista. Aquilo que a gente conversava de a pessoa não analisa o quanto tempo a pessoa passou trabalhando naquilo ali, a edição de um filme, assim, sabe? Uhum. Uma direção, o que que é uma direção, o que que não é, um roteiro. O roteiro agora tá rolando greves dos roteiristas, por que que tá rolando? O que que tá acontecendo, sabe? Só trazendo mais pro chão, o projeto, o Abrindo foi. Agora tá sendo caminhado nessa direção, né? Cara, vamos parar e pensar o que está acontecendo com a gente aqui, como criador de conteúdo, no nosso caso, né? Criador de conteúdo. O que que a gente está passando? Qual é o nosso ponto? Por que que a gente está aqui conversando, sabe? Uhum. E para quem a gente está conversando, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? O E a porquê troco. e para quem, né? Eu acho que o pra quem, né? Isso é doido. Pra quem a gente até tem essa resposta mais fácil, né? Agora, eu acho que o É, porquê é uma discussão imensa, né? é. É, a- uma coisa que eu brigo muito, e muito influenciador aí vira o nariz pra mim, é porque eu falo assim, cara, olha só, não dá pra gente estar nas redes sociais apenas por egolatria. Seria É. hipócrita dizer que a gente não curte ser visto, ser ouvido, receber atenção. Todo mundo gosta.
Agora, não dá para ser só por isso, né? Se é só por isso, sabe, eu acho que é pegar uma Ferrari e usar para ir na esquina, sabe? Ou seja, a gente tem uma ferramenta Uhum. gigantesca que é a internet, e se a gente usa isso só para culto de personalidade, que ainda é o que predomina nessas redes, né? Eu quero ser otimista que um dia não vai ser só mais isso, mas por enquanto é isso, né? E, Uhum. aliás, é doido esse personalismo, a gente não consegue fugir. Quando eu comecei o canal, eu queria muito que eu não caísse num culto à personalidade, mas eu sei que hoje eu sou um personagem, entende? Então isso também é uma coisa que faz a gente repensar muito o porquê. Mas eu acho que também não tem como fugir disso, que somos personagens de Não, não nós tem como. mesmos e Não dentro tem da como. internet, né? É. Porque é como a gente falou, né? O Romero Brito acaba virando Romero Brito porque, cara, ele faz aquilo ali a vida toda, tá ligado? Sim, ele é lembrado por Então, aquilo tipo ali, né? assim, a gente pode tentar desconstruir essa nossa persona que a gente construiu, mas ao mesmo tempo faz parte da gente, sabe? Eu sou outra pessoa no começo do Abrindo e hoje no Abrindo, sabe? Com Sim, eu certeza, também. sabe? O canal fez 4 anos, a gente está gravando isso numa segunda-feira, né? No sábado, que foi É, 13 de maio, o canal uhum, fez 4 anos. é. Né? Então eu noto assim também como muita coisa que eu pensava, eu achava, eu mudei. Provavelmente daqui mais, se o canal tiver mais 4 anos, muita coisa que eu estou falando agora eu já nem vou mais estar concordando. Então é interessante também ver essas mudanças, né? Não, e também uma questão aqui que eu às vezes passo no Abrindo, né? Por exemplo, contigo falando de quadrinhos, né? Eu entendo pouco, né? Tu pode ver aqui, né? Eu entendo pouco literatura no geral, assim. Eu tento me desafiar também a discutir esses temas ou com o pessoal que eu curto pra também me desafiar, sabe? Pra também conhecer o outro lado, conhecer o que tá rolando e conhecer também diferentes meandros do processo criativo, artístico, sabe? Uhum. Esse é o meu foco maior e eu acho que e também principalmente para as outras pessoas verem o processo disso, sabe? É. E a gente comentou, até acho que é legal de falar, né, porque a gente comentou isso fora do ar, que é sobre Uhum. roteiro, né? E tu Sim. falou de processos artísticos, né? Aí eu comentei que eu sou roteirista, que eu odeio fazer roteiro pro canal, eu não faço roteiro. Ah, né? E aí tu falou que aqui no podcast que vocês também tu também não faz, né? Então, isso aí, acho que dá pra fazer até uma reflexão sobre isso, né? Sobre a importância Aham. da gente tentar estabelecer diálogos e conversas que não são tão scriptadas, né? Que não são tão previstas, que já não estão no roteiro, ou seja, dá abertura para o imprevisível, né? Não, com certeza. Isso que eu descanei aqui no Abrindo, né? Eu via com o roteiro. Eu tentava ser um personagem mais formal, assim, sabe? Uhum, Mas que sempre fala a coisa certa, sempre acerta, sempre. Mas, cara, perde o natural da conversa, assim, né? Porque eu penso também que. Por que eu quero transparecer isso se eu não entendo daquele assunto? Eu acho que é mais fácil também admitir. Mas também é uma linha, né? Tu admitir a falta de conhecimento daquele assunto, mas também não pode negligenciar passando desinformação para as pessoas também, né? Tu uhum, tem que trazer as informações corretas pro debate, né? Pra conversa, né? E o lance do roteiro é. Eu tento trazer esse lance realmente mais natural, meio imprevisível, meio. Mas é isso. Eu tenho que lidar com o imprevisto ao mesmo tempo, né? Tenho que lidar com o que pode vir para mim, sabe? uhum, E o que uhum. pode não vir, ou que. Mas que também, de certa forma, vai ser sempre agregador, assim, do que algo formulaico, sabe? Cara, muito obrigado pelo papo, sério mesmo. Fico muito feliz de ter sido desafiado aqui. É. Não, até foi pouco, né? Foi pouco. Eu não sei quem tu é para ficar te enchendo o saco, né? Até foi pouco. Eu tenho mais aquele prazer de assim, eu quero saber o que a pessoa acredita, quais são os. Tu gosta de. Te ferrou, descobri que tu gosta de tal coisa. Mas é que eu não pude fazer isso, né? Não teve esse momento assim de tortura ao vivo. Pô, 1h40 não foi o suficiente pra saber tudo que eu gosto, que eu não gosto. É. Tu sabe que eu gosto do primeiro Homem de Aço, né? Eu Que gostei na é, que época. é, é, que tu Daí precisa rever, que tu precisa rever, preciso rever. né?
porque é um filme onde o Superman da Vingança... Não, o primeiro Homem de Aço tem um detalhe engraçado, só pra gente fechar aqui. Ele foi feito no momento que eles não sabiam o que fazer com o personagem, eles eram obrigados a fazer um filme do Superman para não perder os direitos. Então é uma salada de Verdade. é uma salada de fruta de referência naquilo. É um monte de cena picada que tu não sabe de onde é que veio, só pra dizer, tá, tem mais, dá pra fazer isso também com o Superman, dá pra fazer também isso aqui, dá pra fazer isso aqui também. Tu lembra da cena dele falando na igreja? Que ele vai na igreja e tal. É uma cena muito jogada, só pra dizer que o Superman era Jesus. Não sei se tu vai lembrar dessa Nossa, o cena. Zack Snyder gosta de fazer paralelo com Jesus, cara. Não entendo isso. Não, no caso do Superman, isso é óbvio que já era feito, né? Só que assim, a cena na igreja Sim. é muito uma cena que não precisa. Tu pode ver, tu tira do filme aquela cena, o filme segue igual. Não faz diferença Não, o Coringa. nenhuma. O Coringa é Jesus com os galhos na cabeça. Não, aí depois ele, e os cravos. depois ele vai. Não, daí é demais pra mim. Demais. É propaganda de carro, né? Eu adorei esse termo. Os filmes do Zack Snyder são propagandas de carro. De carro. Mas tá certo, cara. De novo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi um baita papo. Sério mesmo. Valeu. E muito obrigado para você que assistiu até aqui o Abrindo Cabeças, que fala sobre a área criativa. Vários meandros. Tanto o criador de conteúdo, tanto quem trabalha na raça videomaker. Não que o criador de conteúdo também não trabalhe, né? Só para deixar claro. Mas também entendendo outros lados e outras questões sobre a área criativa, sabe? No geral. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Tá certo? Curta, compartilhe. Se você curtiu o conteúdo, apoie o canal. Muito obrigado e tchau!